continuando, eu acho mais normal tu levares porrada de um gajo, não tem a ver com escolaridade, mas com estilo de vida, com pouco estilo de vida. Levares porrada de um sem-abrigo é mais normal do que levares porrada de um, sei lá, um doutorado, lá está, um professor universitário. Qual das duas é a melhor história? Melhor história? Eu continuo a achar que é do sem-abrigo. Mas depende para quem é que vais contar. Lá está, se for para conquistar fêmea, eu acho que é do sem-abrigo. Se for para conquistar pares, é do professor universitário. Qual das duas pode ser posta no LinkedIn para angariar followings? Do professor universitário, sempre. Ok. A do sem-abrigo só se depois no fim tu tiveres tido alguma redenção, sabes? Mas estamos sempre a partir do princípio que é uma luta em que levas sempre no focinho, ou tu também retalias e eventualmente podes ir por cima? É irrelevante. É irrelevante. Lá está. É irrelevante nesta parte do LinkedIn. Para fêmeas convém tu... Apanhar no focinho ou dar? Imagina, ele não se ficou a rir. Mas estou a dar um cenário, eu só estou aqui a pôr à prova a tua ideia. Supondo que a fêmea é de esquerda, mesmo à esquerda, o que é que fica melhor? Dar porrada no sem-abrigo ou levar do sem-abrigo? Temos de adaptar a história consoante a fêmea. Claro, mas isso é sempre. Será que é isto que se aprende naqueles cursos para engatar mulheres? Criativa. É isto? Nos cursos de escrita criativa é assim. Sim. Há sempre um módulo que é escrita de engate. E escrita de engate, a primeira lição é para gajas de esquerda e começa sempre a pôr, ok, agora imagina que vocês andaram à porrada com o sem-abrigo, como é que contam isto de uma fêmea? E quando for gajas de direita, pronto, é o contrário. Lá está os professores universitários, porque os professores universitários nós sabemos que são de esquerda, não é? Se a gaja for mesmo muito direita, bates no sem-abrigo e diz ao sem-abrigo: a culpa de seres pobre é tua. Claro, tu é que não quiseste, tu tens de querer. Exatamente. Mas se ele quiser ser sem abrigo, ele está a conquistar o mundo, não é? Portanto, entramos aqui num loop. Exatamente, se ele quiser mesmo muito, até se pode tornar doutorado no estalar de dedos. Não sei se estalar de dedos é a expressão certa, mas sim. Tendo em conta a métrica de tempo do universo, sim, não é? E até estamos a partir do princípio que não pode existir um sem-abrigo doutorado. Por acaso, sabes que eu estava a pensar nisso? Eu estava a pensar até para construir um beat à volta disso, que é a ideia de... Bater em sem-abrigo? Não, quer dizer, é eu bater enquanto falo de sem-abrigos. Ok. Que é a ideia de nós somos a primeira geração que tem sem-abrigos bilingue. E eu acho isso fascinante. Eu acho isso fascinante, a ideia de ter sem-abrigos, lá está, doutorados, gajos bem formados e que são sem-abrigo. E se esticares ainda um pouco mais o raciocínio, se tiveres ainda uma imagem ainda mais negra da sociedade, acreditares que a sociedade, tal como está montada, não valoriza a inteligência, dás-te conta que no meio laboral são só estúpidos e na rua estão os inteligentes. E a partir desta informação, o que é que tu queres para a tua vida? Queres te rodear de inteligentes ou queres te rodear de estúpidos? Há aquela ideia de tu és a média das não sei quantas pessoas mais próximas. Certo. Aliás, o sem-abrigo, às tantas, o último a chegar não tem outra hipótese. Ele podia querer sair da rua, mas a média dá sem-abrigo e ele nunca mais consegue sair dali. Sim. Um filho do sem-abrigo, coitado, não é? Não indo para aí porque é uma rua sem fim. Não sei se já tinhas pensado. Para quem não percebeu, para Nintendo. Não sei se é. O humor não tem mensagem. O humor serve para quê atualmente? Consegues dizer-me? Consigo dizer para... Não precisa ser a resposta certa, aquilo que sentes como os influencers. É preciso sentir. Na bocado nós estávamos a falar sobre isso e off the record, né? Fora das câmaras nós estávamos a falar disso e a mim já tem muita conversa de os humoristas são bobos, os humoristas não têm reputação nenhuma e nós somos os coitadinhos que estamos aqui a fazer palermices. Por exemplo, um dos podcasts que eu acho mais giros atualmente é o do Hugo Rosa e me chateia-me sempre que ele diz e agora vamos começar este pequeno tolo exercício. Chateia-me, isso faz-me confusão porque não acho que nós tenhamos de ter um papel muito importante e fundamental ou edificante, mas ao mesmo tempo acho que podemos ter. É como o Machado de Assis disse no Memórias Póstumas de Brás Cubas, exatamente. que deu título ao podcast do Ricardo Araújo Pereira: não edifica nem destrói. Sim. Ainda não conseguindo definir realmente o que é isto, se não conseguimos definir o que é comédia, então não nos podemos posicionar quer num extremo, quer no outro, quer no muito bom, quer no muito mau.
Somos qualquer coisa em construção. Ao contrário do Fernando Rocha em tempos, que era um racista em É descansar, não é? desconstrução, eu sou um humorista em construção. Não me perguntem o que é que eu vou ser, Certo, mas mas se tu pensas o que é o humor? O humor é uma forma de comunicação, não é? A comunicação serve para nós tanto construirmos pontos como destruirmos pontos. Para evoluirmos a sociedade, como agora falha-me o antónimo de evoluir, mas vou dizer desevoluir só para ficar giro. E então, se as formas de comunicação servem para isso, porque é que o humor, que é uma forma de comunicação, não serve também para isso? Eu não estou a dizer que tem de servir para isso, eu acho que pode servir para isso. Quando nós dizemos que o humor não pode ter mensagem, ou é um bocado parolo pensar em humor com mensagem, eu não gosto muito dessa ideia, principalmente porque é uma ideia fechada. cacho no ponto. Se eu fosse um gajo amigo dos chakras, tocaste aí num ponto que merecia ser tocado para desatravancar o fluxo das energias. Concordo exatamente contigo. Quando o Hugo Rosa diz tolo, também me faz uma certa comichão, mas se calhar vem da escola por cá do Ricardo Aruz Pereira que nas vizinhanças de uma coisa mais ou menos graúda vou-me já proteger, vou já dizer que sou um parolo. Não levem isto muito a peito, não é? Não levem isto muito a peito, seja como for, vou dizer qualquer coisa. Uma espécie de mecanismo de autodefesa que sai assim num estalar de dedos. É o nosso alegadamente. É o nosso alegadamente, exatamente. É o nosso. Se recuarmos uns anos, esta muleta em princípio já caiu, estou a brincar, ou é a brincar. Seja no início ou no final de uma piada ou de um raciocínio humorístico, uma forma de nos defendermos até de nós próprios, sobretudo é a noção do ridículo. E tocaste aí no parolo, eu sou a ser alguma coisa, além de estúpido, sou uma espécie de apóstolo Ventes por baixo, Roberto. da antiparolice. Começo a detectar. O raciocínio começou a tomar forma quando comecei a perceber algum do mecanismo do Bruno Nogueira. Uma das formas que ele tende a operar enquanto humorista é detectar aquilo que ele acha parolo, ou ridicularizar, ou extrapolar para aquilo que ele acha que deve ser vendido. Isto estava na classe baixa, música pimba, vamos lá dar aqui outra roupagem, vender isto para as elites. Isto quase que dá para definir 90 e tal por cento do humor do Bruno Nogueira. Ele acha-se uma espécie de fada da antiparolice e ele é que dita o que é parolo e o que não é parolo. Okay. Depois é só variações Não disto. achas que é um bocado a ideia de chegares a um ponto em que tu sabes que e não estou a dizer que seja de forma consciente, mas é inconscientemente tu chegas ao ponto em que pá, eu sou um gajo capaz de redefinir tendência. Isso aí tem de ser uma confiança já que nasce do berço. É por isso que há uma confiança de gajo de elite e a confiança de quem não vem de elite é uma confiança ganha a custo. Ok. Há uma confiança que, a não ser que o gajo, alguns na trajetória da vida, se tenha espatifado, tenha virado costas à família, mas isto é cada vez mais raro. Não? Esta coisa que a psicanálise, o Édipo virar ou matar o seu laio, isso já ninguém mata o pai, já ninguém mata, abraça ao pai e depois o pai, não, tu és uma espécie de... O pai e o filho são siameses, seja metaforicamente falando e se houver incesto, literalmente falando. Acho muito improvável serem siameses enquanto pai e filho, mas sim. A ciência já pode tudo, já pode tudo. Ainda mais com os rostos cada vez mais plásticos, num dia de calor, na Amareleja, funde-se o botox de uma cara com mas outra. isso não é, isso é, parece siamês, mas não é. É meio siamês já. Não, É meio siamês. É meio siamês. Não é, não. É um siamês sintético. Estamos na era do sintético, em virtude da inteligência artificial. Perdi-me eventualmente aqui num ou noutro raciocínio, voltando atrás, em relação ao parolo. E aquilo que tu estavas a definir, eu estou numa posição de redefinir aqui alguma vertente qualquer, seja ela do humor ou não. Tem de haver uma confiança. Acho que a comédia vive muito da confiança. Tu nunca consegues guiar completamente a percepção do público. E é isto que irrita a maior parte destes comediantes. Não sei. Em parte consegues, mas há sempre a possibilidade disto dar a volta. A ligação Está bem, do mas comediante consegues com o criar público uma estrutura suficiente para tornar isso, para mitigar o risco. nunca é uma coisa a longo termo. Parece-me que está fadada a ser dinamitada mais à frente. Porque olhas para os percursos de carreiras longas de outros artistas e isso vai eventualmente acontecer. Eu acho que partimos aqui de uma ficção a que nos queremos agarrar. Nós não, mas quem está no topo da pirâmide acha que a ligação com o seu público é forte. Não, é a coisa mais frágil possível. A opinião das massas é a coisa mais frágil possível e é cada vez mais. É o calcanhar daqueles em que muitos humoristas se puseram sem se darem conta. Ao se transformar em marcas,
essa ligação ficou ainda mais frágil. Ok, ok. Sim, aí já estás a chegar a um ponto em que eu concordo mais, porque eu não sei se a ligação do público ao artista é assim tão fraca como tu fazes parecer. Não tenho métodos Mesmo enquanto marca, laboratoriais para mesmo verificar enquanto marca, não sei se isso acontece, porque da mesma forma que nós somos fiéis a marcas como a Nike, és fiel a alguma marca. Eu não sou fiel a marca nenhuma. está bem, mas tu podes ser um outlier, percebes? E o que eu percebo é que, por exemplo, da mesma forma que tens pessoas que são fiéis à Apple e à Microsoft e depois são Ok, Android ok. ou são ou não, da mesma forma tens pessoas que, pá, toda a minha vida vesti Nike e então todo o calçado é Nike só. O meu pai, por exemplo, tinha uma cena com os relógios têm de ser da Swatch, na altura em que a Swatch era uma cena, percebes? E isso é ser fiel a uma marca e na prática podes ser fiel da mesma forma a artistas. É evidente que tu deste um contra-argumento. A Apple é mesmo. É difícil fugir. Por mais contra-argumentos que eu lance, é uma marca barra religião. Parece-me que é uma Sim, sim. coisa à parte. As outras parecem mais. Epá, Falíveis no tempo. parecem mais falíveis no tempo. A marca, ao tornar-se. A marca ambiciona tornar-se humana. Sim, sim, Por sim. isso, se pensarmos nestes últimos 10 anos, então é cada vez mais. É cada vez mais notório. E não há nada menos humano que uma marca. A marca é uma coisa unidimensional que só está a vender o lado positivo. Ora, isso não é humano, isso é a coisa mais diametralmente oposta do que é o ser humano. O ser humano é complexo e naturalmente contraditório. Até ver, a não ser que seja uma coisa muito das franjas, uma coisa punk, mas aí não sei se se pode ainda considerar uma marca, não há marcas contraditórias. Até ver. Sim, sim, percebo. Vendem-se agora Percebo. com este novo conjunto de skills que é genuíno, autêntico, Sim, sim, humano, sim. E mesmo como a Mel. com possíveis erros de comunicação que é para tentarem ser mais parecidos com o humano, não é? Já falei aqui algumas vezes, não quero ir por aí porque já percorri esse trilho paradigmático. Uma marca como a Mel, uma marca que não é nada, é a coisa menos humana de todas, sugeriu ao humano, epá, ser humano, humaniza-te. Estamos num ponto em que isto não oferece resistência. É aquele tipo de frase ou aquele tipo de fraseologia que não podia existir há 20 anos nem há 10. Marca o nosso Não, tempo. sabes que eu não sei, não sei. Eu diria que provavelmente há 60 anos houve marcas com discursos semelhantes. Pá, não sei, aí tenho algumas dúvidas, pá. Eu tenho algumas dúvidas. É, Abrindo um livro. porque estás a olhar para a parte a parte da publicidade é uma questão, e tu agora tens utilizado muito aquele exemplo daquela, não me lembro se era a revista de publicidade, Humor na Publicidade, eu acho que sim, que teve uma edição sobre humor na publicidade, e eu cheguei a ouvir episódios em que tu deste esse exemplo. E eu acho que a publicidade, agora que, lá está, a questão das modas, o humor é uma cena fixe agora, e portanto vamos utilizar o humor como label para vender aquilo que estamos a vender. Quando na verdade sempre existiu. Sempre existiu. As coisas sempre tiveram esta forma de comunicar, só que agora, como o humor é uma palavra gira, vamos dizer: olha, a nossa forma de comunicar tem piada. Sempre existiu. O que é que eu posso adicionar aqui a este caldeirão? O humor sempre se ofereceu, pelo menos de tempos a tempos, em regime mais ou menos democrático, como uma forma de vender algo. De alguma forma sempre foi um instrumento para algo do ponto de vista mercantil. A diferença é que tu abres um livro de os melhores copies das últimas décadas e vês o que é que se faz hoje em publicidade e percebes que, na altura, talvez algum do melhor humor estava na publicidade. Hoje dificilmente podes dizer isso. Porque nessa revista que eu li, exibe algo que começas a ver nos humoristas que se aproximaram de este enquanto marca. Ou seja, Ok. olhas para aquele humorista e não Mas, consegues mas, perceber aí, se mas aí eu já percebo e já concordo mais contigo, que é com a ideia de nós, por Mas deixa-me só temos uma acabar forma. isso. Ok, bom, Parece que então continua. nessa revista fica expresso e nesses humoristas fica expresso de igual modo a incapacidade de dizer seja o que for, de ir até ao fim da ideia. O que não acontecia se abrires, sei lá, cópias da década de 60 ou 70 dos períodos áureos da publicidade, é pá, se for preciso, punham pilhas de cães mortos e faziam uma referência. Ou seja, este tipo de audácia terminou. Não era tão absurdo dizer que a publicidade, se fosse da esfera humorística, era corajosa. Indo para os nossos dias, a coragem, publicidade,
não tem nada a ver, e humoristas que de alguma forma estão muito colados à publicidade. Eu não sei se estou a ver um anúncio, se estou a ver um sketch, e tu sabes exatamente onde é que ela vai parar. A Punch não pode ir para lá disto, porque não Tá bem, pode. tá bem. Mas aí eu acho que tocaste em duas dimensões. Primeiro, o humorista enquanto alguém que o próprio discurso, e aqui eu acho que é o contrário, não são as marcas, não é a publicidade que está a funcionar como humorista, mas é o humorista que está muito perto de falar como uma marca. A dialética, ou seja, Para mim é mais problemático o humorista falar com uma marca e não o contrário. Porque a marca está a tentar vender enquanto marca, o humorista eu acho que, pronto. Eu acho que isso é mais problemático, mas isso depende daquilo que tu queres fazer, qual é que é a tua proposta. Se a tua proposta for, e eu tenho tido algumas discussões à volta disso, que é, isto é sempre um espectro, né? Como tudo na vida, tudo é um espectro. Sim, até o autismo. Portanto, até o autismo, foi buscar essa ideia não sei onde. Nós temos de um lado a componente artística e do outro lado a componente de venda. Vamos binarizar desta forma. E depois depende daquilo que queres fazer. E eu acho que quanto mais tu te colocares próximo da parte de eu agora quero fazer dinheiro, tens de te aproximar da forma de comunicar de quem está habituado a vender. Quem é? São as marcas. Eu ia pegar num tema que também toca nisto que tu estiveste a falar, que é o facto de antigamente havia mais audácia. E eu acho que tu falas disso e estás certo, falas com um tom que eu não sei se está certo. Falas disso de uma forma como se fosse um aspecto negativo. Eu acho que é apenas resultado das coisas. Ou seja, antigamente metiam cães mortos e eram ataques, por exemplo, ataques diretos a outras empresas, ataques diretos a pessoas. Isso não é necessariamente bom. Era muito giro para nós enquanto observadores, enquanto consumidores, e para nós então que gostamos de comédia tinha muito valor, tinha lá muito sumo, mas isso não é necessariamente bom. Fomos alinhando as diretrizes de o que é saudável enquanto sociedade ter, e isso não faz com que nós hoje sejamos menos audaces. Eu acho é que faz com que quem antes fazia esse tipo de comunicação tinha muito menos regras e portanto podia, e se tinhas menos regras não sei se eras mais audaz por causa disso. Tentando fazer uma síntese com aquilo que eu disse e aquilo que tu estás a dizer, é a mesma lenga-lenga que vem desde o início dos inícios, desde do primeiro livro, a Ilíada, que Homero, ou os vários Homeros, isto é sempre a mesma coisa ou está sempre em metamorfose? E às tantas, quer uma visão do mundo ou outra, são duas formas de ver a mesma coisa. Depende de como é que ajustas o olhar. O que me parece, se formos para a hipótese que tudo está mais ou menos a mesma coisa, então como é que podemos desmontar isto? Parece-me que o que mudou verdadeiramente foi o discurso oficial e aquilo que era dito no discurso oficial passou para o discurso oficioso. Tendo em conta o tempo que eu, desde que me interesso por comédia, que falo com comediantes e mesmo com seres humanos, a passagem daquilo que se podia... Diz? Tu fazes disso, falar com seres humanos. Tento, porque só depois de ter ouvido a Mel humaniza-te assim, bom, se é a marca que foi o sinal, mas continua que estavas a falar bem. Aquilo que eu ouvia, esquecendo as classificações oficial e oficioso, e aquilo que eu ouço, não é assim muito diferente. O que é que saltou de um sítio para o outro? Antes, aquilo que saía para todos era mais, para utilizar a mesma palavra, mais audaz. Hoje é mais programático, calculista, porque nem que seja só por este detalhe. Viver de comédia hoje não é uma opção tão distante assim. Mesmo aquilo que na prática tu olhes para aquele comediante muito dificilmente, e não é pela falta de talento, até porque ao amadureceres percebes que o fator talento é o que menos conta. Há outros fatores muito mais importantes que o talento. A maior parte das vezes o talento forja-se, manipulação, e depois tentas insuflá-lo de alguma forma, com malabarismos. Nesse processo, que às vezes até tens uma margem de tempo até deixar ser uma espécie de falsificação daquilo que tu disseste, até ser julgado, às vezes até consegues, no meio deste processo até tornas o gajo que disseste atrás que eras. Mas lá está, mas eu percebo o teu ponto, só que é resultado dos tempos. Porquê? Porque hoje tens os tempos são muito mais rápidos e muito mais centralizados. Ou seja, a informação chega a toda a gente de forma muito mais rápida, enquanto que antes tinhas uma margem de erro muito maior. Antigamente, e estou a pensar, por exemplo, um gajo como o Herman, não vou pegar apenas na parte de ter menos concorrência, vou pegar também na parte de a informação demorava muito mais tempo a chegar a toda a gente, ou seja, mesmo que as pessoas não gostassem, os diretores do Herman não iam saber logo. E portanto iam-lhe dando mais oportunidades. E às tantas, passado um ano,
ele tinha uma temporada completa e aquilo, ok, no fim deram tempo suficiente às pessoas para as pessoas que gostam também vieram falar. E depois o feedback acabou por normalizar-se e ok, isto ficou, percebes? Enquanto que hoje em dia tu, à primeira nódoa no PAN, vão logo identificá-la. Está a dar em direto, ainda não acabou o jogo e já tens sprint de tudo aquilo que aconteceu no jogo. E portanto não tens margem de erro. E por isso eu percebo quem privilegia a parte de fazer dinheiro ter de optar por um discurso mais moderado, mais sensato, mais António José Seguro. Mas essa margem de erro, ou melhor, a preocupação com essa possível margem de erro, é o que espatifa tudo a médio e longo Claro, prazo. claro, claro. Para, eu estou Daí só saem coisas seguras ou Antónios, não sai mais nada. Não exatamente. sai nenhuma proposta, uma proposta realmente que rasgue. Roberto, mas isso és tu que estás a pensar de uma forma artística, que eu também privilegio. Mas se tu estiveres preocupado, tu queres agora fazer vida da comédia, queres fazer vida, como é que isso tu que metes nos pão na anima. mesa? Está bem, se Sim. quiseres pôr pão na mesa, tu não podes estar preocupado apenas em criar a tua Mona Lisa. A minha dúvida, percebo isto, e aliás eu sou lentejano, se há coisa que eu gosto é pão. No entanto, também dou especial apreço ao outro lado, o pão e o circo. Eu sou fã das duas correntes e em simultâneo. Se eu puder estar na bancada enquanto como pão a ver circo, epá, estou nas minhas sete quintas. Essa forma de ver as coisas dificilmente é refutada. No entanto, essa sucessão de hoje preciso de trazer pão para casa, amanhã preciso trazer pão para casa, hoje já não me contento com pão para casa, é uma cesta de papos secos, depois quero uma cesta de fruta, e estás sempre aí. E ao final desse percurso, tu és apenas um moço de recados que Claro, trouxeste coisas para casa. claro, Nunca houve um rasgo. claro que sim, mas repara, eu não estou a dizer isto de uma forma em que estou a valorizar, não é bem valorizar o que eu quero dizer, mas a dizer que esse tipo de opção é muito melhor do que a outra. O que eu estou a dizer é, isso é válido porque as pessoas, por muito que nós queiramos elevar a parte artística da coisa, pá, as pessoas têm de comer. E por isso eu percebo quando nós por exemplo, sempre que se fala de séries, principalmente norte-americanas, aquelas séries de, epá, isto aqui só devia ter feito uma temporada e já vai na quinta. Nós esquecemos que o facto de haver mais uma temporada está a dar dinheiro e trabalho a imensas pessoas. Percebes? E a minha lógica vai sempre por aqui, que é, às tantas tu não podes, claro que podes, mas se calhar tens de colocar em equação o que é que eu prefiro. Eu prefiro dar alimento a estas pessoas, dar-lhes casa, ou pensar apenas no meu produto final, na minha história, e se calhar tu estás confortável com pensar, ok, eu só quero deixar a minha obra para o futuro. Eu acho que existem nuances. Acho que não é uma coisa tão fácil Existem nuances dentro e fora dos salões de cabeleireiro. No entanto, providenciar comida a outros, e a comida pode ser literal ou metafórica, ou então saciar-te com aquilo que fizeste. Parece-me o ponto neste regime capitalista. O regime capitalista, uma das suas características mais fortes é a incapacidade de saciar. E agora vemos nesta nova vaga de inteligência artificial, enxurrada de variantes, a incapacidade de nos saciarmos. Se pusermos o homem, o retrato robô do ser humano, começamos a ver as características, procurarmos realmente aquela que nos é. Todas as outras, de alguma forma, em maior ou menor grau, são partilhadas com outros animais. Aquela que nos diferencia acima de todas é esta aqui, a incapacidade de nos saciarmos. Em parte foi o que nos conduziu aqui, para o bem e para o mal. Eu acho que o artista é aquele gajo que consegue encontrar esse ponto. Estou saciado. Sabendo que lida sempre com o lado do perfeccionista, ou seja, eu se fosse próximo de um Deus isto não teria acabado, no entanto tenho de dar isto por terminado. É sempre uma espécie de pacto consigo próprio, tu sabes que fica sempre aquém, no entanto preciso de avançar para a próxima cena. Aquela imagem que está expressa em alguns documentários e filmes sobre Miguel Ângelo, o gajo está a pintar a Capela Sistina, aparece o Papa, foda-se, já devias ter acabado isso há não sei quanto tempo, epá, não, eu foda esta merda toda porque ainda lhe faltava ali uma merda. Ele está bem. Eu é que tiro os andaimes, mas deixem-me este sentimento. A perfeição está sempre um passo à frente de ti. Supondo que és um artista do caraças, está sempre um passo à frente de ti. Este modus operandi de estar na arte não me parece que seja relacionável com isto que nós estamos a dizer, porque embora o artista possa aparecer em maior ou menor grau, aquilo que o difere é isso que tu disseste, é o pão, ou seja, o ponto de vista mercantil é privilegiado acima de todas as outras coisas
E isso nota-se no produto acabado, seja do comediante, isso nota-se. A minha, a minha preocupação, enquanto gajo que ou percebe, ou enquanto aquele que vê, esta merda não me anima. Anima no sentido, anima de alma, ou seja, não me evita a alma quando eu estou a ver. Isto não é nada. Isto existir ou não existir, isto é igual ao litro. E Sim, sim, parece-me que eu nós concordo. Eu concordo, eu acho que até tem caímos neste conto do e vigário. até tem o problema Nós, de repente estás a moldar o público, a audiência, sim, para. sim, exatamente, estamos a Estás a tentar nivelar por encurrá-lo baixo. de alguma Estás a nivelar por baixo. forma. Sim, sim, sim. Ou seja, como nós ficamos muito, muito. Não é o aquém do Miguel Ângelo, do Leonardo da Vinci, é um aquém, uma coisa muito Ficas desenxabida. no top 10 comentários de Twitter, não é? Nós, diante daquilo desenxabido, não vamos procurar lapidar. Preferimos o que há aqui bem é uma ação de guerrilha. Propagandear isto como a melhor merda de sempre. É a mudança paradigmática que existiu. O artista, os melhores de todos os tempos, entravam na obra de arte como se fosse um mosteiro. Eu só saio daqui quando isto estiver à prova de tudo. Sendo que, após finalizá-la, percebiam, epá, ainda ficou aquém. Mas esse aquém era a catapulta que o fazia disparar para a próxima obra. Na próxima caraças. Nós, em vez disso, preferimos engodos, profetizá-la como uma melhor cena e depois andamos a saltar. É muito engraçado, saltando para os nossos dias, um objeto de humor. Vais ouvindo coisas que outros comediantes dizem acerca de um objeto humorístico. Ei, bué da fixe, genial, não sei, mas esquece essas palavras, diz-me qualquer coisa sobre o objeto em si. Não te sabem dizer nada. E isso denuncia a ligação postiça que o humorista... Se uma coisa foi genial, só há uma hipótese. Um bocadinho por causa do meu cão. Espera aí, dá-me só um bocadinho. Não gostou da tese. Não, ele não gosta muito quando tu começas a falar assim. Espera aí, dá-me um bocadinho. Não puseste no forno. Olá. Não, tenho Marina primeiro. Mas continua, desculpa. Tu estavas. Parece-me que não há outra hipótese. Diante de uma obra que tu dizes que é genial, isso vai desviar o curso da tua vida. Não há outra hipótese. Tu, diante de algo que te esmaga, tu não podes. Uma coisa esmagou-te, tu depois és outra pessoa. Roberto, eu concordo em absoluto contigo e eu acho que isso é por isso, é exatamente por essa razão que nós, enquanto classe, porque eu acho que nós pertencemos à classe dos comediantes barra humoristas, não é? Nós gostamos e adoramos esta ideia, que lá está, vem da escola Ricardo Araújo Pereira, de dizer que não, nós não é mensagem. Nós não é mensagem, nós não temos nada para dizer. Nós é só balelas que andamos aqui só para divertirmos um bocadinho. Que é para quê? Para relativizar tudo aquilo que podia ter mais trabalho em cima e assim podemos ficar mais confortáveis com esta ideia de se calhar não precisava de fazer tanto, não preciso estar a pensar em pintar a Capela Sistina. Posso ficar à porta a vender rifas. A vender lembranças em que são postais da Capela Sistina, não é? A vender arte da Capela Sistina, não é? Exatamente, ou fragmentos, pequenos fragmentos, foste roubar à Sim, como venderam do Estádio da Luz, quando o Estádio da Luz foi ia dizer destruído, foi desmontado, e que venderam a relva, não sei se tu te lembras disso, venderam a relva do Estádio da Luz, é um bocado isso, é vender, ter a ideia de humorista, um bocado, mas é humorista por baixo, é aquele humorista de base. Essa ideia causa-me sempre alguma perplexidade, pois parte-me do princípio que o humorista está a controlar a recepção daquilo que ele diz. Ainda para mais nos tempos que correm em que tu dizes a coisa, em princípio, mais clara de todas e é percepcionada de mil e uma maneiras. Mas novamente, eu acho que isso bate no ponto de os tempos são diferentes, porque hoje em dia, como é tudo rápido e centralizado, e é distribuído para todos, e é universal, tu não tens essa margem de erro. Ou seja, antes tu dizias as coisas e passado uma semana recebias cartas. E eram as pessoas que não tinham sequer tipo, nem pensem nisso. Sim, E eram sim, poucas sim, essas sim. pessoas. Enquanto que as outras tinham uma semana até ao próximo episódio para pensar sobre aquilo. E hoje em dia, em binge watching, tu não tens tempo para estar a pensar nas coisas. E portanto, tudo te parece a primeira coisa que te pareceu. Isso é fascinante por um lado, mas por outro, obriga-te a trabalhar também sabendo que o público funciona dessa forma. Não achas? Essa é a postura com a qual eu não concordo muito. Tu partes sempre da grande interpretação que os tempos são estes, o público é este, o mundo é este, logo submeto-me. Não, ora, Roberto, eu não estou a dizer que me submeto, eu estou a dizer é que eu reconheço quais é que são as regras. E agora a partir daqui. É esse o ponto. O meu entendimento de humorista, se eu traçar a trajetória de onde ele começou a aparecer até
esquecem destes anos, é sempre o gajo resistente, o iconoclasta. São palavras que já ninguém usa, mas se dividirmos isto em dois grupos, iconoclastas e idólatras, palavras muito caras à religião, mas que têm um peso porque dizem mais do que qualquer outra palavra que possamos usar. O iconoclasta é aquele que diante do ídolo usa a marreta. O idólatra é aquele que se ajoelha porque acha que aquela estátua ou aquela estatueta simboliza um deus. E esta divisão, antes era clara, foi clara durante muitos séculos. Os humoristas foram sempre da casta dos iconoclastas, nunca se vergaram diante de um ídolo. Sendo que esse ídolo podia ser um deus, um rei, um gajo que, olha, se volto a continuares, corta a cabeça. E os humoristas, dinho do meio, lá vou eu escrevendo as minhas sátiras. Os meus romances, o que for, as minhas comédias, as minhas peças. O idólatra é aquele que, pronto, é assim e vai por aí. Parece-me que houve esta transição. Começa a ver cada vez mais comediantes idólatras. Diante de uma ideia, diante de uma personalidade, ajoelham-se. Para mim mata a comédia. Quando eu estou a pensar no humorista, estou sempre a pensar no humorista iconoclasta. É por isso que, independentemente das regras, sejam elas quais forem, ele não se verga. Não se verga. Porque esse é o jogo da Concordo em comédia. absoluto. O jogo da comédia é se muitas vezes ainda há pessoas a encher a boca enchem as bochechas com estas palavras. A comédia é ir contra as convenções e depois, na prática, vê-se ele a ir por aí afora, não é? Uma Mas repara, se não convenção, seja ela. reconheceres qual é que é a convenção, tu estás sempre desculpado, não é? Ok, pode ser por aí, Para mas ti, parece-me que pessoalmente, não estou a dizer para os outros, mas se tu, é um bocado a ideia de, se não tiveres espinha dorsal, podes ter os valores que quiseres. exatamente, exatamente, mas é aqui que traça a fronteira. Para mim, todos os humoristas, escritores que pertencem a essa esfera do humor, pertencem sempre a esta casta. São os iconoclastas. Eu não consigo achar graça nem ter relação nenhuma com um humorista idólatra. Para dar um exemplo, um idólatra, o Geirinhas. Para mim, alguém que faz humor político naquela esfera em que não há sequer um princípio de aborrecimento. Mas tu achas que ele faz humor político? É que a mim custa-me muito identificar aquilo como humor político. O que ele faz é um programa de entretenimento com políticos. Sim, também ele já se desculpou dessa forma. No entanto, isso, em termos práticos, tem um efeito lixado. Os políticos, como o Daniel Oliveira fez questão de assinalar num dos melhores podcasts, até a nível de humor, Despolariza, para mim, teve um dos momentos mais engraçados nos últimos anos. O momento em que o rapaz, o Tomás, acha que vai pôr o Daniel numa posição lixada. O Daniel pôs uma foto do primeiro-ministro em que ele está a jogar vôlei e ele, isso não se faz. Pronto, isso. É hilariante e expõe aqui um traço. Isto é o traço da classe dominante, é o tom. Nós já não nos importamos com o que dizemos, não com as palavras, nem com fraseologia. Já caiu tudo porque mesmo a elite que antes, desde os tempos da Itália, que embora não fosse um gênio, trazia o gênio para debaixo da sua asa. Hoje, a classe elitista é a classe mais tantã de todos os tempos. Não percebe nada. Vai a uma Mas não exposição, achas lê um que, livro, não percebe mas não achas que nada. antigamente também as classes mais elitistas sempre foram representadas dessa forma? As classes elitistas sempre foram tantãs porque eram completamente deslocadas do mundo real. Podemos dizer, os registros que existem são para fortalecer a nossa narrativa. No entanto, olhando panoramicamente, custa-me encontrar exemplos que contradigam a tese segundo a qual a classe elitista é tantã. Aquilo que sobra parece que é transversal a outras classes. Nós já não ligamos à cultura, já não ligamos aos livros, já não ligamos a nada. O que sobrou é a forma como nós percepcionamos a aura das coisas. A poesia, se a poesia surge numa conversa, toda a gente se derrete, mas começas a alongar, mas o que é isso da poesia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou seja, as auras persistem enquanto espectros, mas depois ninguém sabe ir ao fundo. E a classe elitista atualmente deu-se conta que, bom, mas eu cultura é um termo abstrato, mas eu não me posso dizer muito porque não sei quase nada. Bom, palavras, quadros também não, poesia, nem sei. Sobra-lhe o tom. A classe elitista, o único apontamento que consegue fazer é o tom que ela acha correto quando outro da classe mais em baixo diz. É um marcador de privilégio. Não há marcador de privilégio mais. Diogo Faro, agora que foi para as outras bandas, agora é que era interessante falar destas coisas, é que se cansou. Também os tempos são muito engraçados. Não há marcador de privilégio mais interessante e mais exato que alguém que pensa que apanhou o outro. Não, mas esse não é o tom.
Dá vontade de dizer, tu és um letrista, tu és o quê? És o B Fachada? És algum filólogo que anda aí a estudar os tons? Onde é que tu sabes os tons? Sabes o português do Gil Vicente? O nosso português da altura era muito mais português do Brasil do que agora, e por culpa das elites o português foi fechando, 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 porque isto é a nossa heranças de séculos e séculos de vergonha. É isto o português, é isso que tu estás a dizer. Queres-me passar esse peso da vergonha? E depois olham lá para fora, mas a liberdade do português do Brasil, foda-se, é heranças desta merda a puxar-nos. Eu cada vez me fascino mais com este tipo de censores com a quarta classe. Querem censurar o outro, mas não leram o guião do censor. Sim, mas se não, tu pensares bem, faz algum sentido que sejam esses. Ou seja, a mim não me incomoda tanto que me tentem censurar se tiverem, lá está, um nível de escolaridade mais baixo. E quando digo nível de escolaridade não é a melhor expressão, mas um nível de capacidade de interpretação de significados, uma capacidade de leitura. Ou seja, se tiverem uma capacidade de abstração muito baixa, eu percebo que essas pessoas tentem censurar. E isso faz menos confusão se forem pessoas com menos escolaridade. Agora, pessoas que são as tais elites, que deviam reconhecer o que é que são nuances, o que é que são formas de estilo, aí é que faz mais confusão a tentativa de censura. Faz sentido? Faz. Porque essas pessoas que têm menos escolaridade estão a tentar que o discurso seja nivelado ao nível que elas consigam compreender. E, portanto, eu percebo que essas pessoas tentem censurar. E acho que já está um engano. Vou um bocadinho para o lado e depois já volto. Nós temos no nosso ideário, quando pensamos em assédio, é sempre o taberneiro, é sempre o gajo das obras, é sempre o mais longe da verdade possível. Daquilo que eu vivi, essas figuras, quando comparadas a CEOs de empresa ou aos gestores, continuamos a passar essa imagem, como se isto fosse verdade. Continuamos. Droga, principalmente de drogas mais pesadas, é a mesma lógica. Nós associamos a pessoas que andam na rua, quando na verdade nos grandes edifícios das grandes empresas é um bocado a mesma lógica. É sempre um aproveitamento, e isso exibe, ou seja, a distância em que está a classe dominante e a classe baixa. Criou-se uma espécie de espantalho universal. Isto é um pobre. Não há nada que, mesmo o humorista, aquele mais amigo das marcas, é onde ele deixa cair a marca, deixa cair a máscara em relação ao pobre. Em relação ao preto não pode dizer muito, em relação à mulher não pode dizer muito, mas em relação ao pobre aí é que ele descarrega tudo. Descarrega tudo. Todos os ódios que ele não consegue exprimir, vai para aí. Aquilo que estás a dizer, em parte, sim, sobretudo se literalizares, por exemplo, olha, agora vamos falar de forma abstrata. Se for uma pessoa com baixa escolaridade, em princípio vai fornecer um entrave. No entanto, se deixares a coisa fluir, eu concordo desses exemplos. Eu, quando ia passar férias à da minha avó, que é no Baixo Alentejo, a maioria das pessoas ali daquela aldeiazinha, muitas eram analfabetas, e se tu transcrevesses o que elas dissessem, davam 15-0 a qualquer humorista atual. Transcrevias aquilo, mas isto podia estar num romance do Camilo Castelo Branco, num romance do Aquilino Ribeiro. O que acontece é, quando há o choque entre estas duas realidades, que eu assistia muito desde pequeno e só muito mais tarde é que comecei a perceber o que é que acontecia, quando o pobre vem lá ao Lisboeta passar férias ao Alentejo, sente-se com vergonha porque ele acha que a sua forma de falar é incorreta diante daquilo que supostamente sabe falar. Quando o discurso do elitista está todo fragmentado. Está cheio de imagina, mas basicamente tipo crazy. O que é isto? Mas aí tem a ver com quem está no lugar de fala, não é? Quem é que é o maior representante, quem são as figuras que estão nos sítios que estão a ser ouvidos. E se tiverem com o sotaque de Lisboa, vai ser esse o sotaque. Se fizesse a transcrição de cada uma das falas, literariamente falando, o do gajo que não teve acesso à escola é muito mais rico. A nível de vocabulário, a quantidade de palavras, a forma viva que fala. E depois do outro lado, aquilo não é nada, aquilo não há uma ideia, há uma performance que está a dizer, porque copiou, porque viu um gajo lá fora, viu o Rick Rubin a falar de uma ideia, de empatia, e é tudo coisas vazias, não há vivacidade em nenhuma frase. Recordo-me ser puto e aquilo fazer-me confusão, mas não me perceber porquê. Porque é que, de repente, uma pessoa que falava fluentemente diante de alguém que vinha de fora ficava todo fechado, com receio de dizer epá, mas eles... e ficava... epá, a cabeça ficava toda fragmentada. Quando, mais tarde, me dou conta... Aqueles gajos, os analfabetos, estão a léguas dos outros. E isto parece-me que é cada vez mais notório. Cada vez mais notório. Parece-me que o
discurso, se algum dia quis dizer alguma coisa, é dificilmente associável à forma como tu falas. Não, epá, o discurso, como quase tudo, está tudo fragmentado. Está Mas também tudo. pode ter a ver com o facto de, se tu tiveres o tal curso, também tens mais responsabilidade de dizer coisas certas. E quando digo coisas certas é da forma certa. Acho que não. Pá. No nosso panorama humorístico, muitos têm curso. Há comediantes com um discurso sofrível, seja em palco, seja fora dele. Faz parte da persona, ok? Isso é bom porque quer dizer que há representatividade ou não? Sim, sim, exatamente. Qualquer um pode. Há Mas, representatividade do elitismo. Então acho que também é necessário. mas o pior é quando esse modelo que está a resultar, e como tu disseste, esse é o que está a trazer mais pão para a mesa. Claro, porque são as pessoas que têm dinheiro revêem-se naquela forma de estar. E, portanto, preferem investir nesses do que em formas que não são tão previsíveis para eles e que não reconhecem, pelo menos de forma direta, e, portanto, preferem não investir nesses casos. Fui para longe, eu tinha apontado aqui uma coisa muito antes. Bom, Não eu também tenho precisamos uma fazer. pergunta para ti daqui a bocado. Tenho aqui preparadinho. Não precisamos ir para essa divisão de classe, mas eu fiz questão porque parece-me que, uma vez ficou um espaço vazio, não é que eu queira ser o novo Diogo Faro, nem pouco, nem muito, mas parece-me que, para mim é hilário, numa situação em que as coisas estão-se a politizar a um nível extremo, a figura que o fazia com mais ou menos de debilidade, mas fazia-o, saiu. Não é? Apareceram outros, mas isto é sempre o mesmo fenómeno. Nós temos horror ao vazio e rapidamente aparecem outros para tentar, outros que até há meses o criticavam. Mas isto, Sim, mas acontece sempre. o homem a ser homem. Parece mesmo agora com jornalistas acontece. Jornalistas, não sei se é a palavra certa, mas comentadores, opinadores, opinion makers, acontece muito isso. Eu acho que isso até é mais evidente até do que na prática é a mesma coisa que estás a dizer, né? Ou seja, a forma como estás a olhar para o Diogo Faro é mais como opinador e não tanto como criador Mas de humor. não querendo refutar aquilo que há pouco disseste, no entanto, se calhar, tentando não divagar demasiado, porque eu também quero tocar aqui. Em princípio, se estiver lúcido, não é ao humorista que eu vou sacar o conhecimento em primeira mão. Em princípio, já li ou vi, ou mesmo dando-se o caso de ser o humorista a apresentar-me uma coisa em primeira mão, eu não vou ficar por ali, porque, ok, despertaste-me o interesse, agora vou saber mais. Aquilo não é o princípio nem um fim de nada, o humorista. Para mim, pelo menos, esse é o meu entendimento. Funciona enquanto comédia e funciona enquanto a mensagem não controlas e, para mim, se calhar mais importante, aprecio ver a forma de pensar plasmada na sua forma de o dizer, ou seja, não é continuar a espelhar uma convicção, eu aprecio mais o humor que, diante de uma convicção, tu mostras uma fragilidade de uma convicção, de um dogma, de um. Depois pode ser uma coisa mais alta, como amor e essas coisas, ou uma coisa mais reles, mas exibires algo que foi vendido como absoluto sem falhas e o humorista, olha aqui, está rachado aqui deste lado, é mais isto que me interessa. Depois, se é mais da observação, e isso também já é o tipo de classificação que já não me interessa, porque não me parece que haja outra forma de fazer humor que não de observação. Se for humor bem feito, tem de partir da observação. Se fica aí, ou isso é uma etapa para outra Sim, sim, coisa, exato. Se és não, apenas um apontador, não é? que também há. E se fores um grande apontador, já és um grande gajo. Um gajo que consiga apontar para algo que ninguém está a apontar, já é um grande gajo. É preciso também fazer esta ressalva. Antes de ir para as classes, estavas a falar da abstração e uma das coisas que sucede muito, sem haver grandes diferenças de elite, classe dominante e por aí vai, e classe baixa ou média, né, essas tretas todas, o horror à abstração, ou horror ao pensamento, ou horror ou a pós anti-intelectual, é um termo mais antigo. E aquilo que surge é logo uma corja literalistas a pensar que tu meteste o pé em falso, quando de facto não sabem interpretar aquilo que tu disseste. A comédia serve para pensar ou não. Se for bem feita, queiras ou não queiras, vai-te servir para pensar. Mesmo que seja na medida em que te desmonta uma coisa que tu achavas certa. Se depois serve para iniciar uma nova filosofia, suponho que não. Mas é isto, é a arte de apresentar-te aquilo que estás a ver todos os dias e de repente, ao desmontar-te, afinal não sei tanto sobre este assunto como eu achava que sabia. E isto faz-te pensar. É quase a criação de novos universos, não é? Exatamente. É Ou criar, criar e desmontar conceitos. Uhum. Isso é fazer Sim. pensar. Por isso é que eu detesto a ideia de que nós não servimos para nada a não ser
fazer cócegas. Quando eu olho para as one-liners do Wright, cada one-liner tem lá plasmada uma forma de pensar em relação a algo que tu dirias. Isto não tem utilidade, não é? Eu, ao saber ou decorar este one-liner, vou para o mundo e sou um gajo melhor. Não dá para pôr no currículo. Está ali expresso um micropensamento que, se perceberes a engenharia daquilo, podes levar. Se fores humorista, podes levar para as tuas piadas, podes perceber que o mundo, afinal, não é tão fidedigno como se aparenta. Tens aquela piada do Mitch Hedberg que é do arroz. Eu quando tenho fome como arroz porque é a melhor forma de comer 2000 coisas de alguma coisa. Uma piada que não, por si parece que não faz pensar, mas na verdade tu nunca vais olhar da mesma forma para arroz. Nunca vais. Isso é mudar a tua forma de pensar. Mas aí, não querendo enxertar isto com demasiadas citações e demasiadas referências. Oh, Roberto, sabes que nós quando te ouvimos é para isso. Quando nós te ouvimos, Mas- não é para ouvir as opiniões de quem tu convidas. É para te ouvir a indicar o que é que tu reconheces. Parece que estavas a citar o Miguel Vaz no episódio que acho que ele disse qualquer coisa do género. Até tenho aqui tudo apontado o que é que o Miguel Vaz disse. Que é para A quem eu fazer check. mando um abraço. A quem eu mando um abraço porque é um tipo de quem eu gosto muito. Eu Faça ou não humor. não vou Gosto, mandar mas nenhum tipo de cumprimento, vou só dizer que gosto Ok, dele também. e passa bem assim. E entretanto esqueci-me o que é que eu ia dizer. Ias a dar uma, não é citação, não sei se ias citar, Ok, se sim, só sim, sim, referir. sim. Um filósofo chamado Byung-Chul Han lançou um livro há pouco tempo, Conversas de Deus ou sobre Deus, qualquer coisa assim. Mas há um capítulo onde ele fala da atenção e disse de uma forma muito simples: para ele, todos os génios têm um traço em comum: é a atenção. Não há génios a não ser da atenção. E isto volta àquela ideia da observação. A piada pode ter surgido no estalar de dedos, se bem que, quando fazemos a piada, não é no momento que estamos a fazer. Aquilo se calhar já está a ruminar no cérebro, tu é que ainda não sabes, e depois salta. Mas era engraçado perceber como é que o Mitch Hedberg chegou a este processo de... Ele, de facto, olhou para uma coisa que está à frente de todos. E viu de outra forma, não é? Sim. Este é o fenómeno que está na Lolita de Nabokov. A Lolita, aquela miudinha que foi... Sim, utiliza as palavras. Não utiliza as palavras, são palavras que baixam o engajamento. Aquela figura que volta e meia aparece no clero, e eu não estou a falar do bispo ou do papa, mas alguém que pode eventualmente aparecer à porta da escola sem o intuito de entrar na escola, mas entrar em sítios que a sociedade, a de hoje, não vê com bons olhos. Basicamente um bispo da escola segura, não é? Uma bela designação. A Lolita existia, mas ainda ninguém tinha visto a Lolita como deve ser. A partir do momento que o Nabokov viu a Lolita, de repente saíam à rua e havia Lolitas em todo o lado. E este é um fenómeno, não sei se tem esse nome, mas é o fenómeno de Lolita, que a partir do momento que tu vês uma coisa que alguém, ou melhor, alguém tinha de a ver primeiro, não é? A Lolita não estava debaixo de uma pedra, estava à vista de todos, só que como é que é aquela frase do príncipezinho, aquilo que está... há uma frase qualquer do gajo Não sei, pá. que... Se sabes. Pronto, ok. Fico a do outro filósofo, que é qualquer coisa de... Aquilo que está à nossa frente de repente passa-nos despercebido. Certo. Acho que é uma ideia facilmente digerível. Quando estás formatado numa ideia, ou trazendo isto mais para o terra a terra, se tu fizeres sempre o mesmo percurso, supondo que esse percurso nos primeiros dias te aliciava de alguma forma, mas vai chegar a um ponto em que já não vês nada porque achas que já viste tudo naquele percurso. A não ser que aconteçam certas, sei lá, estás apaixonado e de repente aquele percurso ganha outras cores, há uma coisa qualquer estranha naquele percurso, um buraco muito grande e aquele buraco funciona como uma lente e o percurso ganha novas... Há uns tempos apanhei uma cena, é um podcast que eu não ouço, mas de vez em quando é um algoritmo TikTok tem disso, que é o podcast do Tio Von, e apareceu-me um clipe com ele chama-se Tim Robbins, acho eu, aquele gajo de autoajuda e de self-development, que é na prática a mesma coisa. O que o gajo disse ao Tio Von foi: ok, olha à tua volta e repara nas coisas vermelhas, agora fecha os olhos e diz-me coisas castanhas que estejam na sala. E é isso, se tu passares a olhar para as coisas de outra forma, faz com que tu também descubras coisas novas. E portanto chegas a novos mundos, chegas a novos universos. Tu olhas para o arroz e ver individualmente cada grão de arroz é diferente de tu olhares para o arroz e vês lá a dizer cigala. Ali está condensado uma forma de ver do Mitch Hedberg. É claro que depois podes
pegar em muitas piadas dele e perceber se aqui se calhar ele aplicou com uma ligeira variação Sim, o mesmo o tipo mesmo de raciocínio. Ou raciocínio. seja, podes, e se calhar um bocadinho arrogantemente, pensar que conhece o Mitch Hedberg porque eu tenho aqui, eu acho que juntei estas 50 piadas, consigo encontrar um padrão. Evidentemente, porque somos criaturas de padrões, mas esse tipo de observação parece-me que está ligado aqui àquilo que se ligava à juventude, um lado curioso, que me parece que também vai morrendo. Antes, talvez, dizer que há humoristas não curiosos, hoje parece-me que estão a aparecer. Não? Parece-me uma contradição em termos. Sim, quase humoristas executantes apenas, não é? Exatamente, ou seja, se pensasse à maneira antiga, diria que é incompatível. Se és humorista, tens de ser curioso, não há outra hipótese. Seja humorista, seja artistas. Às vezes ouço coisas de novos escritores do género de não preciso de ler, não é? Aquilo que Sim, essa é eu, mentira. eu, Essa é mentira. São os músicos que não ouvem música. eu sinto as coisas e como todas as minhas verdades são sem mácula, é só enxertar isso e tudo sai perfeito. Um escritor que não lê, Isso é claramente pose. Ou seja, isso não existe. O que existe é se aquele calhar discurso. existem parte, Não, porque existe depois em parte. nota-se na obra, Claro que na vai obra, existir, nota-se na obra. claro, vai existir exemplos de pessoas que cumprem Não, esse. mas o contrário Mas o também que eu pode acho. existir, Sim, do género de tu sabes que aquela pessoa leu bons livros. Ainda há semanas estava a falar com a minha namorada de uma pessoa que eu não vou referir, mas que tem um podcast que faz questão de. E tu percebes volta e meia que até em princípio leu aqueles livros, bons livros. E depois tem um podcast e percebe, tu não conseguiste capturar nada. Tens um curso universitário, tens um doutoramento não sei do quê, fotografas uma prateleira cheia dos grandes clássicos, Homero e etc. E depois fazes estas perguntas e respondes desta forma. Dá vontade de bater à porta. Não te serviu de nada. 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 Ok, mas nesse caso, eu não sei de quem estás a falar, portanto, mas Não, é não. É um escritor? podcast de literatura, não interessa. Mas é escritor? Essa pessoa é escritora? Não, 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 Ok, não, não, não. então não está dentro daquilo que eu ia falar, que é. Não, mas de alguma forma é uma triste. Ou seja, Não, passou sim, uma sim, sim, vida. mas repara, mas isso é a parte da pose de eu li o que interessa e aquilo que tem Mas valor. assim não leu verdadeiramente. Está Tu, bem, quando lês verdadeiramente, alguma coisa tem de ficar, não, tá não há bem, mas outra hipótese. lês em formato Instagram. Se Percebes? calhar é isso. Lês em vertical. Pois lês, fazes scroll, não é? Claro, Fazes mas scroll. onde eu quero chegar é outro ponto, que é a parte da pose de artistas que dizem que não consomem a sua arte, a arte que Ok, praticam. sim, sim, E sim, para sim. mim, isso é pose, na maior parte. É, Claro que há exceções sim, sim, e sim. até são bastante sucedidas, bastante bem sucedidas, mas o resto é pose. Porque eu acho que isso é para corresponder também a um desejo e a algo que sabem que a audiência gosta, que é a parte de ser espontâneo e de ser genuíno e de tu não queres ser reconhecido como um gajo que é apenas um trabalhador. Porque ser um trabalhador quer dizer que tu não és genial. Tu és um gajo que andou ali a bater. Sim. E de repente bateste tanto que encontraste a minador, encontraste a tua pepita. Quando aquilo que tu queres vender a ideia de ainda precisa de bater, a pepita vai ter comigo. É a versão contemporânea daquela ideia mais antiga, sou inspirado pelas musas. Hoje esta ideia não tem clientela, precisamos diluir mais e até posso dar aqui uma adenda. Às vezes, pensando em humor, se tu conheceres bem os meandros, ouves aquele podcast, ouves muitos podcasts, tu até sabes quem é a pessoa que ele está a falar ou até onde é que ele foi buscar aquela ideia que ele não menciona o autor. E às vezes fazem questão de dizer que não é deles, mas não mencionam. O fenómeno que eu já disse, já não me recordo em conversa, que acham deselegante. Não, deselegante é não dizeres. Não é teu, mesmo que seja do ponto de vista crítico. Se achas que vais criticar, diz. Há aqui um contrassenso que não quer ficar calado, em parte, porque ouviu aquilo e não gostou, e é livre de não gostar, mas depois quer que a conversa termine ali, quer controlar tudo. Este lado controlador Sim, no controlar comediante. a narrativa que está a Sim, ser. exatamente, exatamente. Não dá hipótese da conversa continuar. Uma questão de ego, mais uma vez, porque se a intenção fosse levar aquela ideia que partiu, seja de onde for, a bom porto, à melhor versão dessa ideia, então era sempre um diálogo contínuo e havíamos de chegar a qualquer lado. Fragilidade e um lado muito criança nos humoristas, seja em relação à crítica, seja em relação a uma realidade da qual eles pouco sabem. Também é porque eu não sei se isso acontece, eu acho que isso não acontece tanto em mercados maiores.
Tu olhas para os Estados Unidos e há muito mais divergência, há muito mais microclimas, há muito mais grupos que não se suportam uns aos outros. E que não sequer têm de comunicar, mas que são completamente autónomos uns dos outros. Em Portugal, isso é impossível. Isso é impossível, porque se tu queimas uma ponte, tu acabaste. Se calhar é a minha postura de menino do campo, que acredita, tu estás a pensar já em que a ligação está quebrada e fações rivais, tribos rivais, que se virmos o outro, puxamos fogo às tendas todas. Quero acreditar que antes disso é possível ter uma conversa em que há dois pontos de vista divergentes. Porque se não há possibilidade disto, Mas aí voltamos à ideia de, ok, e interpretar coisas. Eu sou do tempo em que. és tu e eu. Não, não. Estou a brincar. E tu vais perceber, eu acho que vais perceber claramente esta ideia, porque eu acho que gajos que trabalham a língua morrem por dentro quando ouvem este tipo de coisas, que é, quando nós estamos a trocar argumentos, nós estamos a discutir. Para a minha mãe, se eu disser que nós estamos a discutir, quer dizer que nós estamos a berrar e não estamos a suportar-nos um ao outro. Há aqui uma clivagem completa entre duas formas de estar na vida. Porque, para mim, discutir é uma palavra que significa trocar argumentos. Para ela, ok, se discutirem, então estamos chateados. Eu acho que muitas pessoas em posições de poder ainda são a minha mãe. E tu não sabem o que é que significa crítica. Eu, quando estou a criticar, e depois utilizamos. Não, mas isto é crítica construtiva. Quando nós queremos dizer isto é. Pá, é crítica. Isto é crítica. A crítica pode ser a dizer bem, pode ser a dizer mal. Quando eu estou a criticar, não quer dizer que estou a chamar nomes. Mas a minha mãe acha, quando eu estou a dizer que estou a fazer uma crítica, estou a chamar nomes a alguém. E a minha mãe está nas posições de poder. O que é muito estranho, porque ela não me contrata para lado nenhum. É válido para o humor, mas acho que é válido para todas as artes. Se vires os poucos críticos que ainda resistem, debatem-se com ninguém. Ou seja, é bom quando estás a elogiar o objeto de ensaio, pensando que é um crítico literário. É bom se o gajo leva aquilo a um patamar, mas no próximo livro, caraça, chovem e-mails, chovem não sei quê, zangam-se, oferecem-se porrada. Certo, na página da Wikipédia do Eurico Barros, não sei se já tiveste a oportunidade de observar, está lá a dizer que ele é pá, agora falha-me a expressão, mas que ele não reconhece o Holocausto. Porquê? Porque numa entrevista qualquer ele disse que ele defendeu a ideia da liberdade, e eu não estou a fazer uma apologia ao discurso que ele tem. Estou a dizer como o Eurico Barros defendeu a liberdade de expressão de um gajo qualquer, um artista, que dizia que nós podíamos olhar para o Holocausto de outra forma, seja ela qual for. Pá, eu não vi aquilo depois a fundo, eu só tirei print e enviei a amigos que também reconhecem o Eurico Barros, mas só o facto de ele ter defendido essa ideia faz com que na página da Wikipédia dele, no capítulo principal, no capítulo em que diz de quem é que ele é filho e onde é que trabalhou, também diz que este gajo não reconhece o Holocausto. Portanto, ser crítico é uma atividade de risco em Portugal. E eu percebo que seja por isso que tu não queres ser crítico de comédia em Portugal, Roberto. Era essa a pergunta que tu querias fazer? Não. Eu tenho uma pergunta que é muito mais gira, que é, nunca ouço falar sobre esta referência que para mim é estruturante do humor, que é as conversas da treta. E eu gostava de saber qual é que é a tua relação com as conversas da treta. Ou se tens algum tipo de relação. Bem, tu agora dizes que não tens nenhum tipo de relação e acaba a conversa e vamos a nossa vida. Tenho. Eu recordo de há muito tempo que não volto lá. Não sei qual é a relação que eu tenho, mas eu desafio-te a voltar a conversas da treta só para veres o que é que sentes. viste o filme? Vi tudo. Eu tinha o livro, atenção. Ok, aí não fui. Vi, gostei. Nas últimas semanas tenho pensado na conversa da treta juntamente com outras coisas. É importante, ri muito. É daqueles programas de humor que vai sendo passado lá para os fins, para os confins. Sim. É? Bem vistas as coisas, era um podcast se o podcast fosse uma arte. Exatamente. Fizermos aqui uma espécie de anacronismo, olharmos para trás, o podcast se é dois, pensar só em gajos, mas já há a possibilidade das mulheres também falarem frente ao microfone e não é de hoje. Alberto, foste tocar num tema agora fraturante. Primeiro dizes que não podes dizer palavras porque é chegar a todo o público. E agora começas a falar de mulheres poderem falar e nosso público iraniano. E o nosso público chegando. Não estou a brincar. Bem, mas em princípio tem poder de compra. Temos de contar com eles também. Ok, sim. Na capital do Chega, o Algarve, capital da laranja e do extremismo. Não sei se juntando dá um sumo melhor ou pior. Acho que vai ter o novo sabor da Compal.
Não sei se é um conservante, não sei. Não sei, tenho que perguntar à Compal. Em princípio é conservante. Ingrediente secreto. Aliás, graças à Compal é que o Chega está aí a proliferar. Ainda estou com aquela atrás, disseste em relação ao crítico. Em parte digo que não, mas em parte eu tenho feito alguma coisa. A espaços, eu tenho que ter vontade de falar disso de alguma forma. Ficou isto no ar e agora apetece-me falar. Ah, eu acho que fica visível a forma tão amadora ou quase analfabeta como humorista ou artista em Portugal vê a crítica, e isso está expresso no ar livre quando o falha-me sempre o nome, que era o gajo do piano nas lives do Bruno Nogueira, como é que se chama? Há um segmento em que eles falam da crítica e sobretudo o Salvador Martinha apresentar uma coisa que ele nunca viu. A Filipe Melo. Eu acho que é Filipe Melo, não é? Filipe Melo, é isso mesmo, Filipe Melo. Já agora podemos dizer mais um Melo qualquer, António Melo, não sei Manel quem. Melo está na primeira companhia. Sim, Mas o Nuno Melo exatamente. era o gajo dos Feridos de Açúcar. Que também é Também, outra. sim, foi um antes do Levanta-te e Ri, foi aí que o Fernando Rocha realmente apareceu. Se calhar, quando pensamos na figura do Fernando Rocha, se cortássemos essa parte, ele se calhar não tinha aparecido no Levanta-te e Ri, não é? Sim, mas teria parecido, se calhar, de outra forma. Aí já estou a especular. Olha, se tirássemos Sim, isto sim. aqui, O irá universo acontecer. paralelo, sim. Essa conversa, há um segmento em que parece-me que expressa a relação que o humorista típico tem em relação à crítica. Nem consegue conceber o que é a crítica. Uma caricatura de um gajo que é zangado. Sim. É o Ou seja, crítico de restaurante, né? O gajo vai lá sim, só para ver o que é que se apanha algum cabelo. acha que ou é em termos elogiosos ou então és um gajo frustrado. Há aquela forma de fugir a isto que é o crítico, é um artista frustrado, como se não tivesse existido críticos e igualmente escritores. Sei lá, o Essa de Queiroz também era um crítico. O Fernando Pessoa, muitos dizem até que o trabalho mais interessante dele não é enquanto poeta, mas é enquanto ensaísta. As coisas não são excludentes. Isso é uma forma de fugir logo ao problema. Sou ou não deixe de ser crítico, epá, eventualmente, seja neste podcast e noutros, em algumas situações parece-me até que possivelmente o gajo foi mais longe, por exemplo, até na série Ruído, falar no Salvador Martinha, no Bruno Nogueira, não me parece que haja. Eu só mandei esta farpa porque eu acho que nisto vou na sequência até do Miguel Vaz, o saudoso, que Paz a também, sua alma. sim, que também bate nesse tema de. Eu também gosto muito de ouvir quando tu estás nessa vertente mais crítica de um objeto Mais fechado, mais não é? definido, sim. Quando tu defines seja o tempo, seja o objeto em si, gosto muito mais de te ouvir. E portanto, eu gosto, não estou a dizer com isto que não gosto de te ouvir nas outras circunstâncias, porque é sempre um prazer. Eu acho que é por isso também que nós reforçamos esse nosso apelo, sabes? Eu percebo que seja mais apetecível quando fecho num objeto. Mas a minha preocupação, principalmente, ou seja, aquilo que desencadeia a vontade de falar sobre um determinado objeto é quando eu vejo um padrão. Falo num objeto não enquanto outlier, mas como exemplo marcante de algo maior que eu estou a ver. Em vez de fugir ao exemplo, eu recordo de uma professora de geografia, ok, vocês falam da cena, da fórmula, mas complementem sempre com exemplo. E às vezes as coisas são dois módulos. Precisas Por saber o geral, cada argumento tinhas de dar um exemplo. falas do geral, porque o geral parece-me que, até para nós próprios, damos-nos conta se percebemos ou não um conjunto dos problemas. Para mim interessa muito mais isso do que o exemplo prático, mas às vezes, para até perceberem, não quero agarrar-me a esta postura didática nem pouco mais ou menos, é no ruído então foi aflitivo de estar a ouvir uma espécie de comentário geral. O que estalou o verniz, pelo menos a mim, foi a entrevista do Tendinha no Humor à Primeira Vista. Não, desculpa. Não. Então, estamos a ver dois objetos completamente diferentes. E eu não estou a dizer que tenho um melhor olhar em relação ao ruído. Eu estou a dizer é que é possível outro olhar. E a mim faz-me sempre muita confusão quando... o que é que aconteceu à duplicidade de olhares em relação a uma obra de arte? Um maestro, não podem fugir do tom. O tom é o elogio. Vai tudo pelo elogio. Quem desafinar um bocado o elogio leva logo com um Claro, raspanete, uma reguada. claro, porque tu não podes desafiar a opinião generalizada, porque senão, e novamente bate no tema de termos um mercado pequeno, em que começas a queimar pontos e de repente deixas de poder aparecer e de ter possibilidades de vingarem, seja em que área for. Porque eu acredito que isso acontece em todas as áreas, não é só no humor.
naquilo que me diz respeito, não me parece que seja indissociável da forma como eu vejo as coisas. Há de ter sempre um lado crítico, que pode estar uma coisa fechada, pode ser mais genérico, ou então pode estar a comunicar com várias coisas ao mesmo tempo. Posso estar a falar de poesia, mas de uma coisa que eu vi numa feira de livro, mas em relação a outra coisa. Interessa mais esse tipo de ligação. Se pensarmos na língua, e agora vou encher isto demasiado, mas há uma conversa que eu tenho muito lá para trás, entretanto o escritor já faleceu, Luís Carmelo, ele era professor de semiótica. Para entendermos os andares, muitas das vezes só estamos no primeiro andar, que é o lugar da literalidade, principalmente hoje. Depois há o registro metafórico, que é o segundo andar, e aí para esse segundo andar, já perdes quase toda a gente. O terceiro registro é o semiótico, ou se quiseres tornar isto mais poético, o rio das vozes. Tu, quando estás a comunicar, estás sempre a comunicar com quem veio antes de ti e com, possivelmente, te há de suceder. Não entraste num armazém vazio. Eu digo isto por alguma razão e não digo outra coisa porque eu quero dizer algo em relação a qualquer coisa que está lá para trás. E o quarto, disse o Wittgenstein, aí pode entrar a comédia, é o jogo. É, depois disto tudo, eu quero brincar com isto tudo. Estes são os 4 níveis. Normalmente nós estamos no primeiro nível só. No primeiro nível. E é por isso que há pouco disseste a questão da abstração e aparecem logo os literalistas, como se estivessem logo apegados a uma determinada verdade. Faz-me uma certa confusão. Nós ainda estamos só na rama. A maioria das vezes só estamos na rama de uma determinada ideia. Clarificando em relação a mim, eu estou muito interessado, não estou a dizer que consiga fazê-lo sempre, mas eu estou sempre com um olho nestas potencialidades da língua, até onde é que eu posso ir com cada ideia. Muitas das vezes é intertextual em relação até a mim próprio. Eu estou aqui a dizer isto porque já disse. Há 100 episódios no outro podcast, no fim de contas pode ser apenas um capricho meu. Mas porque é que eu repito esta frase naquele podcast e não outra? É porque eu estou às tantas a parodiar aquilo que eu disse há 20 episódios, quando naquele episódio não tinha razão de ser comédia. Num podcast que eu tenho, Cabaré Rabelais, a primeira frase que eu repito em todos os episódios, ou seja, aquela frase que podia ter algum poder no primeiro episódio, mas o facto de ser repetida, acontece aquilo que acontece em todas as frases, e que não deixa de ser engraçado por ser aquela frase, não é? É uma forma a denunciar o meu crescimento intelectual tão incerto dessa frase que eu faço questão de repetir em todos os inícios. É perceptível, não faço ideia, mas não é para aí que eu que estou virado. Mas eu faz-me sempre muita confusão de só que vira costas às potencialidades das coisas, neste caso a palavra. Dá para jogar aqui a vários níveis. Falámos ainda há um bocado também dos sensores, que é, se tu apenas reconheces um nível de linguagem, tu não estás disponível para que outros utilizem outros níveis de linguagem que tu não entendes. Porque isso até acaba por ser um risco para ti. Tu podes não vê-lo dessa forma porque não pensas dessa forma, mas para as outras pessoas, tu estares a atingir um nível diferente é uma ameaça, porque quer dizer que tu não consegues entender o que é que eles estão a dizer. É outro tipo de espécie. E outro tipo de espécie é uma ameaça, não é da tua espécie, pode ser um perigo. De forma mais ligeira pode ser Agora, um tu ato podes tentar perceber que aquilo é uma linguagem que tu também podes atingir, é um nível que tu podes atingir e podes trabalhar para isso. Ou é um bocado a lógica de se é inveja boa ou inveja má. Ou tu podes atingir aquele nível de linguagem, ou podes tentar evitar que quem quer que seja tenha aquele nível de linguagem. E é mais fácil não trabalhares para isso e obrigares os outros a limitarem-se. Às tantas, o que eu disse pareceu arrogante. Se há coisa que me dá gozo, quase com fins terapêuticos, é ouvir determinados podcasts, porque a cada frase eu percebo o enguiço que está. Ok, isto agora pareceu mesmo arrogante. Estou a detectar erros a frase após frase. Isto seja em podcasts, seja em políticos. Um desfazamento entre o sentido crítico e aquilo que nós dizemos é gritante. Tu dizes uma coisa, às vezes até criticar determinado comportamento, a seguir fazes exatamente o contrário. E completamente desligado do que estamos a dizer. E isto não é conversa, isto chama-se tagarelice. Parece que houve aqui uma confusão. Se a minha crítica está omnipresente em muitos dos podcasts, incido sobre isso. Denúncia da tagarelice que se faz muitas vezes passar por conversa. Porque a conversa, a ser conversa, vai ser para um sítio, primeiro inesperado, e depois, queira Deus, isso dizem os ateus, mais fecundo.
Se não há Mais uma vez tu mutação, estás a mascarar, neste caso quem está a produzir esses podcasts, está a mascarar uma estrutura trabalhada como espontaneidade. E aquilo que parece ser uma conversa, na verdade é um grupo de, sei lá, não sei qual é a expressão que devo utilizar, mas um grupo de nada. Que basicamente é isso que nós estamos a dizer. eu não sei se esse nada, se fosse exibido enquanto tal, não podia ser pródigo em qualquer coisa. Parece-me que é o facto de estar mascarado de qualquer coisa que não é. Porque isso é verdade em relação a esse aspecto que estás a dizer, mas podes ir ainda. Porque é que muitos podcasts alegadamente têm um conceito? É mais outra máscara em relação a nada. Porque de facto não diferem assim grande coisa. A maioria dos podcasts não difere assim grande coisa. Só que precisam dessa camada do conceito porque funciona como barreira a possíveis interpretações mancas. Ou seja, a interpretação bate ali, ok, tem um conceito, é diferente. Pronto, estamos safos. Sim, é quando copiavas o teu trabalho e metias. Agora meto só umas palavrinhas que é para não ser igual. Exatamente, olha, esse é o bom exemplo. Os podcasts, a maioria deles, seguem segundo esse modelo. O conceito muitas vezes é isso, é para mascarar a fragilidade da própria ideia. Mas eu penso muitas vezes nisto, que é, eu quando era puto, andava na escola, eu sempre fui um bom aluno. E eu tinha colegas que eram medíocres. Eram medíocres, enfim, eram crianças, mas continuavam a ser medíocres. Essas pessoas não cresceram e ficaram pessoas intelectualmente competentes. A maior parte delas não se tornou competente. E essas pessoas continuam a viver. Algumas delas. Achas Algumas tu? Não também estou brincando. interessantes. Não, estatisticamente é improvável ter morrido todo. Ignorance is a bliss. Sabem proteger sem saber como. E essas pessoas, hoje em dia, essas pessoas votam. Essas pessoas estão em sítios sei lá, quando tu vais a um café, essa pessoa está lá a atender-te e parece que não diz, que não tem grande impacto na tua vida, mas tem. São pessoas burras que estão, e não estou, enfim, eu estou a falar só dos meus colegas. Essas pessoas hoje em dia estão em cafés e não sei o quê e estão a praticar coisas que têm impacto na tua vida. Eu não sei se te vão servir um café envenenado, porque, enfim, intelectualmente não acrescentam muito. Há um ponto que vai bater àquilo que há pouco disse. E portanto, só para acabar o raciocínio, que é, e essas pessoas, para conseguirem o ensino obrigatório, que a maior parte delas conseguiu, utilizou artífices, que muitos deles eram esses, de copiar, de fazer batice, de utilizar outros tipos de mecanismos que pudessem facilitar passar de nível. Se fizeram isso antes, também vão fazer agora. Não percebo porque é que nós achamos que de um momento para o outro as pessoas, porque são adultas, passam a ter outro tipo de forma de pensar, quando na verdade, se aquilo que lhes permitiu atingir o sucesso, não vão abdicar desse tipo de solução. É a mesma ideia daquelas pessoas que são más pessoas, têm um cancro e nós acreditamos Sim, sim, piamente sim, que sim. vão sair Sim, é uma santos. redenção. Isso assim andávamos aí a mandar cancro Tal nós. como os filhos resolvem relações. É uma crença cega em algo exterior a nós. O trabalho que nós podíamos fazer, isto entra aqui quase no regime de autoajuda barra nova psicologia, o trabalho a ser feito é dentro de nós. Esse trabalho seria, passa a brincadeira linguística, esse trabalho é trabalhoso. Não, mas por isso é que é mais Externalizamos. fácil, por isso é que é mais fácil tu olhares para o discurso dos outros e dizer aquilo que eu não entendo, corta-se. Olhas para as notas e dizes, pá, se calhar educação física as pessoas os putos não curtem muito, não é? Então se calhar termos da avaliação. Se calhar português e matemática é muito. Escolha um. E assim tu vais moldando a sociedade e nivelando por baixo. Então aqui os Ok. arautos, que eu não sei quem é que ouvi dizer arauto. Ouvi alguém dizer arauto e não sei se Deve ser um arauto no mundo do Naruto. É um arauto. não me lembro, não me lembro. Mas foi alguém, não, eu acho que foi na televisão e tudo. Mas alguém disse arauto. Aqui estamos nós, eu e tu, Roberto, os arautos da inteligência e da forma de estar, De para pensamento. dizer como é que as coisas devem ser feitas, que é sempre um lugar ideal. Concordo contigo, vejo isso todos os dias. No entanto, para realçar aquilo que há pouco disse, vejo igualmente na classe dita dominante ou na classe opulenta ou na classe que teve possibilidade de chegar mais longe e às vezes eram tão burros como esses, só que depois o dinheiro vai tirando obstáculos. Quando dão conta, estão no topo de uma empresa sem saber ler nem escrever, às vezes literalmente falando. O mal não me parece que esteja de um lado ou de outro. Mesmo politicamente falando, quando pensamos no aparecimento do Chega, as primeiras hipóteses, este tipo de pessoas que alavancou, e tu começas a perceber que, em parte, quem alavancou o Chega foram as grandes famílias, porque lhes dá jeito, não politizando isto demasiado, isso fica a cargo
do Geirinhas. Voltando à conversa da treta, que ainda quer dar aqui uma. Ainda ia repescar isso. Eu acho que ainda não respondeste bem qual é que era a tua relação com a conversa da treta. É uma boa relação e acho que cada vez mais, quando tu pensas, o humor em Portugal está bom, ok, mas fala-me mais. E o humor em português? Ou o humor Boa. relacionado com Portugal? Aí começas a. Atualmente tu és permeável a tudo e não há outra forma, a não ser que blindes em casa e te feches com um alentejano e um mirandês. Caralho, vocês sejam portugueses, caralho. Se você sai daqui um termo em inglês, chapadão no focinho até regurgitarem restos de Shakespeare que possam estar aí no vosso corpo. Mamamos tudo o que vem de fora e às vezes bifas quando estamos no Algarve. Não há problema nenhum. No entanto, quando pensas para o humor, Conversa da Treta é um exemplo. Humor em Portugal, português, não é? Nem o Herman, quando pensas no humor em Portugal, o Herman está lá, mas o humor português, será que o Herman se enturma nisto? Mais uma figura que bebeu Ok, à boa. volta, inspirado nos Monty Python, em figuras que se calhar já nos dizem pouco, ainda mais de trás nos Estados Unidos, como era uma pessoa. Mas sabes o que é mais fascinante ainda? É saber que a conversa da treta não é um produto original. Acho que é, não sei se era holandês, se era argentino, que é lá por ela, né? Eu sei que os guionistas foram o Filipe Homem Fonseca, não sei se foi o Marco. E o Eduardo Madeira, se a memória não falha. Acho Então que era foram o os dois. Igor. Não, e depois era o. Não sei se foi mais algum, mas esses dois acho que foram. Agora falha-me o nome, mas era um terceiro. Era um terceiro. E depois, mas depois aquilo, na verdade, é muito à base da interpretação, não é? O António Feio. Agora falha-me o nome. Mesmo está a falhar. É o que está vivo, por isso é que não conta. Ainda não Precisa de morrer, que é para a existe. gente memorizar. Sim, espera aí, que eu pesquiso aqui no instante. Mas entretanto vou terminando, que é, na verdade, são essas interpretações que fazem valer tudo o resto, não é? José Pedro Gomes, assim é que é. Tanto que a conversa da treta continua a ser feita com spin-offs e foram buscar o filho da treta, não é? Que continua a ser giro, mas a Portugalidade estava naquelas duas personagens. E eu sei que tu gostas muito da ideia de, ok, se trazemos isto para texto, como é que fica? Eu tinha o livro e eu adorava. Ou seja, aquilo é mesmo um produto artístico sólido. Por isso é que eu digo que investe um bocadinho de tempo em voltar a conversa da treta só para perceber se. Porque eu de vez em quando volto lá, porque há coisas pá, que eu adoro e claro que, enfim, aquilo tem uma vertente atual que é o que é, mas o core está lá. O core está lá e é fascinante. Alargando aqui o número, por exemplo, o Bruno Aleixo. O Bruno Aleixo teve o sucesso que teve porque houve ali uma altura em que ninguém estava a fazer aquilo e mesmo lá fora o impacto que o Bruno Aleixo tem no Brasil deve-se muito porque isto é uma cena de Portugal. Todas aquelas coisas que parecem que foram inventadas, nós sabemos de casos. Sei lá, eu conheço pessoas que podiam simular o, o café do Aires. Certo? Desligam a máquina dos lados, que é para não gastar luz, e depois, mas isto está, o corneto está todo mole, e o cara. Epá, Tu eu pensares, conheço se tu essas. pensares, o telerural Sim, olha, também é muito isso. outro, Também pega exatamente. nessa necessidade de representar a Portugalidade e agarra ali num nicho muito específico e consegue transformá-lo e exponencial para uma coisa ainda maior. O Telerural vi mais a espaços, mas concordo, concordo. Conversa da Treta, Bruno Aleixo, Telerural são três exemplos daquilo que. E se calhar cruzando com uma ideia muito lá atrás do início da nossa conversa, que por vezes suscita a pessoas que possam ver isto, detectam isto enquanto uma espécie de caricatura de um português parolo. Quando de facto quem fica de fora a ajuizar a parolice é mais parolo. E esta forma de detectar o parolo e o antiparolo é um espectro que vai do antiparolo ao parolo. É muito difícil quando começas a ajuizar, porque facilmente cais aqui numa armadilha que foi logo detectada pelo Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz começou a detectar quando o que vinha de França é que é bom. Naquela altura, todos os objetos artísticos que vinham de França eram bons, logo eram imunes à crítica. E ele alertou-nos. E o que acontece muitas vezes nestas coisas ditas mais portuguesas, mesmo aqueles que estão a meio caminho, mesmo aqueles que veem como parolo, depois adotam a parolices, por exemplo, dos Estados Unidos. Adotam parolices
Se pensarmos na figura da influencer, a figura da influencer é uma espécie de homenagem a Paris Hilton, por exemplo. Esta coisa da parolice e eu não sou parolo, eu não sei se há muitas formas de te esquivares disto. Quando tu achas que te consegues afastar, É um bocado a ferradura, não é? De epá, tu de repente chega e afinal estás mais perto do comunista do que achavas. não parece que haja forma de te afastares, pelo menos conscientemente. Sim, eu acho que para tu te afastares do parolismo tens de tornar tão parolo quanto o parolo inicial. Pode ser um parolo que tu achas completamente diferente, para te afastares completamente, tornas-te um parolo do outro lado. Mas se tornares uma espécie de vigia da parolice, parece-me que isso é muito mais parolo do que qualquer outra parolice que haja no meio selvagem. E contra mim falo que eu sou um vigiante, um vigilante do parolismo, claro, sempre em fórum privado, não vou fazer isso publicamente. Porque facilmente resvalas, és o gajo mais parolo de todos. Tornar-te conhecedor da parolice, tu tornas-te uma enciclopédia. E sem quereres, tornas-te o gajo mais parolo de todos. Sim, sim. Sim, claro. Não há hipótese. Por exemplo, o Trump, quando critica tudo à volta, ele não se dá conta que é o gajo mais parolo de todos. Isso também não o impediu de chegar ao sítio onde Novamente, está. a ignorância, não é? Se tu fores ignorante o suficiente, tu não te apercebes do parolo que és. Porque aquele é o teu mundo. Aquele é o teu mundo. Se é a forma como tu sempre viveste, aquilo é o que está bem. Na cena dele, ele tem ali várias camadas, a questão do poder, a questão do dinheiro, ou seja, ele está, se pensarmos em níveis de alienação, ele está no cume, não é? Se pensarmos numa coisa, num formato mais pequenino, aquela pessoa que está no alto da empresa em que só contacta com a chefia mais abaixo. Se for uma empresa estratificada, ele às vezes nem conhece a realidade da empresa. Ele pensa que é uma empresa que vende truces, quando na verdade vende farinha. Ele nunca contactou com a realidade da empresa. Na questão do Trump, concentração de várias coisas, Sim, parece ele é um quase. grupo de Telegram em pessoa. Sim, mas ele parece-me quase. Quando tu queres defender uma ideia que até há uns tempos, sei lá, estuda, porque isso vai-te fazer alguém. Não, não, a inteligência. E depois olhas para o Trump e ele é a negação de tudo isso. Certo, porque também representa, eu acho que da última vez que falámos, até falámos um bocado disto. Este tipo de figuras também representa uma forma de uma geração específica dar uma pedrada no charco. E quando estão a colocar essas pessoas no poder, o que estão a tentar passar a mensagem, às vezes não é aquelas pessoas. É dizer que eu este sistema não gosto. Bem ou mal, não estamos aqui para discutir isto. Estamos a dizer isto é os moldes em que vivemos, eu já não gosto destes moldes, porque estes moldes foram construídos por quem? Pelos meus pais. Isto já não é a minha cena. E portanto vou colocar em lugares de poder pessoas que representam não as ideias com que eu concordo, mas a ideia de poder gerar uma onda de choque. Só para ver o que acontece. Que é uma ideia muito gira esta de nós, por termos liberdade, colocamos, colocamos a liberdade em causa só para ver o que é que acontece à liberdade. Por termos essa liberdade. Não quero inocentar, porque às tantas também ter uma visão condescendente em relação a essas pessoas, como se, não, eles não sabem o que fazem. Não, em parte posso Já disse, compreender. os meus colegas votam todos. Eu estou num sítio em que quase tudo à minha volta volta no Senhor Aventuras. Ou no Aventuras ou na IEL. Nos últimos tempos percebeu-se que não são assim tão diferentes. Está bem, Roberto, mas isso, não vais por aí, Roberto. Não te metas por esses caminhos. Tenho uma carta com 30 pessoas acreditando nas minhas palavras. É? Por isso, A por dizer isso que tu nunca assediaste? não, eu nunca assediei porque nunca tive uma posição de poder. Porque se eu tivesse, era a primeira coisa que eu fazia. Não, não era. Não era. Não Sou. gostei desse não era no fim. Podias ter deixado um bocadinho de tensão, só para podemos deixar a caixa aberta para se alguém se quiser sentir assediada por ti, pode Mas assim não é comunicar ou bem. não. Mas não é bem. Pode continuar a ser. Isso faz-me lembrar a premissa de um filme de comédia, já não me recordo de. Não é mainstream, que era. Aquilo eram vários contos que tinham que ver com a vida sexual. E havia um desses contos que era a mulher que, uma das fantasias, queria ser violada. E ela comunicou isso ao marido. Só que deu-se conta que, a partir do momento que tu comunicas isso não é bem violação. Mas também não queria ser violada. Ou seja, estava aqui entre duas realidades que, seja como for, o tesão nunca foi consumado como ela queria. Eu não sei se ela no fim não se foi confessar ao padre,
esta é a pessoa Esta é a indicada. pessoa indicada para resolver os meus problemas. Eh, Mas olha, Porque por falar em padres ou em. não, isso era Pois. um filme? Isso foi um filme. Epá, já não Há uma sei. série que tu falas muito, que é o Inside Number 9, e eu, porque como tu falas tanto, eu fui dar uma E viste espreitadela. de olhos, não gostaste. Não, pá, ainda não acabei a primeira season, mas realmente é muito bom. Só queria deixar aqui para os nossos ouvintes que estejam na dúvida sobre as tuas recomendações. Na verdade, esta é uma boa recomendação. Acho que não comecei a ver pela primeira season. Era a season que estava lá em primeiro, na altura, no Filmin, e fiquei. Epá, fiquei mesmo estúpido. Fiquei mesmo estúpido. E depois eles têm outra série. Aí-te falar mais à frente. E também estou sempre a falar num filme. Ainda há pouco O tempo Fatos Selvagens. ainda há pouco revi com a minha namorada, que ela nunca tinha visto, e também gostou muito. Esse É ainda um não vi. filme. Esse ainda não vi. É um filme do caraças. É um filme do caraças. O que é que eu vi recentemente que possa dizer? Também já disse algumas vezes. Os filmes do Dupieux, o Yannick e o Segundo Ato, são para mim os dois melhores Por acaso não filmes de vi. comédia Eu disse que eu vi ok assim nos para últimos dizer que tempos. reconheço os nomes, mas não. Esse aí recomendo. Ele tem muitos mais, mas esse aí, o Segundo Ato, é uma lição de fazer metacomédia. É mesmo uma cena absurda. Depois tem outros que não são assim tão bons, mas só a premissa é sempre a traçar a odisseia de um pneu. Só pela ideia já vale. A outra ideia é um grupo género Power Rangers, a coesão de grupo está a falhar, então o chefe manda os gajos para uma montanha fazer team building. Isto nos moldes atuais seria descartado. Então, mas isto identificável, ou seja, não preenche o tipo de requisitos que é expectável. Olha, que eu não sei, lá está, eu não vi, portanto posso estar a dar a dizer uma bacurada, mas na verdade há conceitos que à primeira vista parecem completamente descabidos, mas depois acabam por ter sucesso. Não sei se já viste The Boys, Não vi tudo ainda, mas já vi algumas coisas. mas é um conceito que também à partida tu dirias, pá, isto aqui tem poucas pernas para andar. E na verdade, porque é bom, porque está bem feito, enfim, há muito dinheiro, blá blá blá. Mas é uma premissa que em princípio tu também, isto aqui quando chegar ao público mainstream, em princípio não vai correr muito bem. Por exemplo, o Inside Number 9 apetece-me voltar a ver. Não é? Eu sei que há temporadas que não vi, apetece-me ver porque depois cada episódio é tipo Isso um caso eu de percebo até estudo. porque cada episódio, como tu dizes, sendo um caso de estudo, permite ter visões diferentes cada vez que tu olhas. E principalmente para nós que também gostamos da parte da escrita e da parte de guião, conseguimos olhar para aquilo quase como um exercício de um workshop, ou quase como Não, não, aquilo uma é. aula de estudo, mas, e reforço a ideia, tem excelentes atores. Aquilo tinha tudo para não funcionar se fosse entregue Sim, a sim, atores medíocres. E sim, neste sim, caso, sim. e se fosse entregue a atores medíocres, nós não estaríamos a falar disso. Exatamente. Por Ou isso é os que teus isto, colegas, por exemplo. os meus colegas nem sequer sabiam o que é que queria dizer Nine. Eles eram E Inside sabem. insight, sabem? Que eles não Porque já fazem. viram filmes pornográficos e a palavra pode Obviamente, aparecer volta e meia. obviamente. Além disso, tens visto assim alguma coisa que tenha. Quem diz humor diz outra coisa. Assim alguma coisa que tenha ficado Sim, assim sabes nos que últimos tempos? eu sempre que posso eu tento estar a ver filmes, séries e mesmo a ler, porque eu dou para tudo. Sou para toda a obra, pau para toda a obra. E Estavas com então, receio de dizer pau, eh, senti isso. não, eu só me lembrei do Ok. pau depois. Ok, só te lembraste também. Vai ser o título. Só me lembrei do pau depois. Sabes que eu sou assim, é para Pronto. aguentar mais tempo, para aguentar o suspense. Ultimamente eu ando a ver alguns filmes que são ali, principalmente entre os 80 e o início do milénio, que há muitos filmes que eu não conhecia. E então tens imensas coisas. Tens um filme, por acaso, agora não sei se é anos 80, mas a Meryl Streep ainda era uma jovenzita, e quando digo jovem é tipo 20 no máximo, que se chama Defending Your Life, que é uma comédia muito gira. Isso aí foi de. E ontem vi um, por acaso, ver se eu me lembro do nome. Pá, eu mandei isto a alguém, mas agora não E encontro. já viste o Aeroplano? Já. Pá, fascinante. Eu acho que estou na fase em que tenho de deixar de rever, porque revi-o há pouco tempo. Há É pouco tempo possivelmente estava a passar na Hollywood, acho eu, e eu também fiquei a ver.
E Mas eu já é ouvi muitas incrível vezes. Eu já ouvi muitas vezes e vi agora com a minha namorada assim, pensei, não, não. Eu já sei isto. Já nem faz sentido estar a rever isto. Já nem faz sentido. É possivelmente o filme que eu já revi mais vezes. Mas é um filme do caraço, não há hipótese. Esse tipo de filmes, como alguns do Woody Allen, a atenção ao detalhe é uma cena do Woody Allen, não sei se é logo o primeiro ou o segundo, aquelas cenas típicas de tu estás preso e depois há aquela conversa e há um vidro no meio. A decorrer uma conversa humorística e atrás está uma espécie de espelho, mas dois ventrílocos no background, não é? Quase desfocado, coisinhas de nada que foda-se. Mas olha, vou falar de um livro. Chegamos agora ao momento dos livros. Epá, E bora. eu trouxe aqui hoje da Companhia das Letras. Não, por acaso não sei se é a Companhia das Letras. É um bocado, é Livros do Brasil. O que é que eu me apercebi nos últimos tempos? Eu fui à Feira do Livro e lá naquelas barraquinhas que não. Mas isso foi em maio. Calma. Estou a brincar Deixa-me contigo. trabalhar. Deixa-me trabalhar a premissa. Fui à Feira do Livro e encontrei um livro do Woody Allen. Li aquilo nas férias e pensei, pá, isto tem muita piada. Isto tem muita graça, tá? Mas ainda por cima, traduzido, houve ali muita coisa que se perdeu e eu não foi uma coisa que me ficasse na cabeça. Agora, o que é que eu tenho lido bem, isto para fazer comparação e até para valorizar aquilo que é escrito em português. Descobri essa de Queiroz, primeiro, no último ano e meio descobri essa de Queiroz. Eu só tinha a referência dos maias e portanto faltava-me mais. Então comecei Foi quando ele começou, vai ou não vai para o Panteão e tu? não sei se Deixa foi lá nessa ler altura, este. mas pode ter sido. Admito que eu também sou levado por modas e por tendências. Como eu disse, eu só me lembrava do nome de António Feio. Exatamente. Eu O não sei gajo quem é o tem que outro estar, gajo. ou morre ou tem que estar assim num exercício qualquer de mudança para Sim. despertar o Eu interesse. tenho que estar pelo menos um AVC. Se Yeah. bem que o José Pedro Gomes, por acaso, acho que teve. E então, depois essa de Queiroz, eu também comprei um livro que eu estou a ler agora e estou com muita pena de estar quase a acabar. Uma Família Inglesa, eu até, pá, quem está a ouvir ou não está, mas é Uma Família Inglesa do Júlio Diniz. Não sei se já leste. Não, esse Pá, não. eu estou a adorar. Eu estou a adorar. É mesmo o meu tipo de. Primeiro, não se perde nada em traduções, que eu acho sempre relevante. E depois, isto é uma história, enfim, tu reconheces aquele tipo de história, que é a história dos que têm muito e dos que têm pouco, enfim. Mas pelo meio há aquelas pinceladas quase de essa de Queiroz também e desses gajos dessa altura. E estou a dizer sem saber sequer se o Júlio Diniz era contemporâneo do essa de Queiroz. Mas eu acho que dá para perceber aquilo que eu quero dizer, que é aquele tipo de forma de estruturar que é, pelo meio da história, vão dando pinceladas sobre aquilo que está acontecendo na sociedade, a forma como olham para a pessoa, para o eu, para o outro, para nós, para o que é um sentimento, o que é que. Eu olho para isto, eu estou a entusiasmar-me bastante a falar disto, mas eu olho para isto e sinto que se eu tivesse vivido naquela altura, eu fazia isto. É a minha forma de estar na vida. E portanto eu recomendo Júlio Diniz. E em relação ao Essa de Queiroz, depois interrompido, qual é o que leste ou o que estás a ler? Pá, li imensa coisa. Depois tive o azar de ler essa de Queiroz consecutivo e portanto aconteceu o mesmo que o Saramago, que é as coisas parecerem umas parecidas às outras e portanto não recomendo ler obras consecutivas para não parecer a continuação, para não parecermos todos homens brancos heterossexuais a entrar em palco e depois somos todos iguais. Metam uma gaja pelo meio. Pelo menos façam blackface para se Pelo menos distinguirem dos outros. isso, falem com Né? sotaque. Falem com sotaque. Mas li o Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro, e esses dois consecutivos parecem parecidos. Até porque acabam por ser parecidos, mas parecem mais parecidos se tu lês consecutivamente. E são livros que eu adorei. O Essa de Queiroz, seja nas farpas, seja depois noutros, acho que é um notas exemplares nestes que ele escreveu nos jornais e por aí vai, ou Cidades e as Serras. As Cidades e as Serras, ou mesmo Contos também foi onde eu comecei a ler o Essa quando era putinho, era Eu o tenho livro. que descobrir essa O vertente. Contos parece-me, mas o meu livro preferido dele é A Relíquia. A Relíquia Ok, a é Relíquia um também livro, li. mas a Relíquia é magistral. É o livro, aquele que ele deu uma machadada e fica para a eternidade. Os Mas maias também, mas para mim continua a ser os Maias. Sim, eu Aliás, percebo. eu até acho que os Maias é o livro. Eu tenho dois livros que me marcam, ainda bem que fazes essa pergunta, Roberto.
Eu tenho 2 livros que me marcam, que são Os Maias, que me deram o gosto, e por isso é que eu acho que me diferenciava dos tais colegas, deram-me o gosto para, mais do que para ler, para gostar da leitura, para gostar da palavra. Os Maias introduziram-me essa vertente. E depois, quando eu já era adulto, pá, Evangelhos segundo Jesus Cristo é, é incrível. É incrível, eu acho que é o melhor livro de todos os tempos. Claro que não é, mas Esse na por minha acaso cabeça é. ainda não Na minha li, cabeça é. não li, mas posso dizer, olha, que ao lado tenho, que também é um livro do Caraças, o Ano da Morte do Ricardo Reis. Sim, Também esse para mim ainda não li. é um livro do Caraças, mas há muitos do Saramago. Por acaso não me recordo se foi esse o primeiro que li, As Intermitências da Morte. Para mim foi um livro que me abriu a cabeça a um nível que poucos fizeram. O Ensaio sobre a Cegueira eu também gostei muito. Eu até Epá, acho que o já Ensaio li. sobre a Cegueira foi o primeiro que eu li e eu lembro-me de ter ficado com a mesma impressão desde que eu estou a ler, de Uma Família Inglesa, que é, eu estou a acabar isto e não me apetece. E eu acho que não li o último capítulo. Não sei se é capítulo, mas não li as últimas páginas, que é para Um dia. poder dizer que não o acabei. Ou seja, eu ainda posso lá voltar e ler coisas que ainda não li. Engraçado que eu estou agora a ler uma coisa do Milan Kundera, de ensaios, e ele está a tentar, uma das obsessões dele era tentar perceber o que é o romance enquanto género, que neste livro aqui, A Cortina, que é um livro de ensaios, está a perceber de onde é que esta palavra surgiu, quem é que são os pais, que é engraçado perceber que os pais do romance são dois gajos que podíamos dizer de humor, o Cervantes e o Rabelais. Eles na altura não sabiam o que é que estavam a fazer, mas de facto são os dois pais, um espanhol e outro francês, que é carregadamente humor. O Pantagruel e o Gargantua do Rabelais é dos livros mais engraçados e dos mais ousados a um nível absurdo. E é aí que eu comecei a perceber aqui uma definição que nunca é dada em relação ao humor. O que é o humor? Após ler o Rabelais, para mim ficou claro. O humor, ou a comédia, é a liberdade posta em escrita. Foi isto que o Rabelais fez. Transformar a liberdade num discurso. Onde é que dá para ir com a liberdade? E ele fê-lo a respeito do humor. No Cervantes, o Quixote, é muito engraçado. A ideia do Cervantes mais não foi, parecia uma proposta modesta, que era fazer uma espécie de epílogo a uma série de coisas estavam a acontecer que pareciam estafadas, que era o romance da cavalaria, e eu agora vou fazer aqui um ponto final a uma coisa que já está estafada, uma versão satírica disto que já ninguém aguenta. Sim, E de por repente, acaso eu estive a ler um livro sobre a história da escrita, e um dos pontos era exatamente esse, da forma como Cervantes conseguiu pegar numa forma de narrativa que já estava saturada e conseguiu cavalgar, o- conseguiu cavalgar com. buscar de olho aos literatos. Ora bem, ora bem. Para quem não viu, o Roberto estava a fazer um excelente wink. E conseguiu cavalgar nessa uma antinarrativa na prática, não é? E conseguiu chegar a um estado diferente. Fê-lo a vários níveis. Realmente criou uma nova forma de escrever. Exatamente. Não só ele, e é muito curioso, essa é uma tese que eu persigo afincadamente, ou a espaços, dependendo do fogo que eu tenho. Eu começo a achar, olhando para a história do romance, que foi sempre um objeto de humor que fez isso. Foi o Quixote nessa altura, e depois mais à frente, o Tristram Shandy foi exatamente a mesma coisa noutro registro. Parece-me que o género da escrita, o mais celebrado, que é o romance, que é a forma como o Kundera tenta defini-lo com base no outro autor que eu não me recordo, ou seja, seria uma espécie de prosa que vai buscar a epopeia, que tem de ser humorística. E é muito engraçado perceberes isto. Ou seja, é um registro em prosa, que já não é em verso, porque antes escrevia-se tudo em verso, até cartas, até se fores para trás era tudo em verso. Ou seja, é um registro em prosa, e indo buscar o melhor da épica. Se pensares nos livros de Homero, são histórias, basicamente, mas em verso, mas nunca descurando o lado da comédia. Parece-me sempre isso. Os melhores romances nunca podem escurar o lado da comédia, a sua potencialidade, para ir buscar aquilo que eu disse, porque se pensares na linguagem, o último nível é onde a comédia está melhor. É o brincar com tudo o que foi para trás. Ou seja, tens o lado literal, o registro metafórico, o registro semiótico, e depois tens o jogo. E é no jogo que a melhor comédia se encontra. Não ignorando esses três patamares. Mas isso é completamente reconhecido, tanto que em tudo o que é a descrição de livros vem sempre uma nota a dizer que
seja porque é uma comédia subversiva, seja porque é uma comédia. A comédia é sempre, como é que se diz? Não é audaz, mas é mordaz. A sua comédia é Uhum. mordaz, a sua comédia ácida, a sua comédia on point, tem sempre uma nota, qualquer que seja a história, mesmo que seja tipo os relatos da guerra, os relatos da guerra na Angola, os relatos de 1940, tem sempre lá uma notinha e sempre com este jornalista, este fotojornalista, sempre com o seu toque de humor subversivo. Tem sempre, sempre, que é para tentar garantir que esse contraponto existe sempre. Parece-me que quando olhas para essas obras, seja o Cervantes, seja o Rabelais, seja o, o Lawrence Stern do Tristan Shandy, seja depois, sei lá, o Samuel Beckett, são gajos que parecia que a coisa estava mais ou menos estagnada e foi em relação ao humor que eles dão, parece que abrem portas, não é? Parece que é preciso atingir aqui um sítio de saturação e o humor é a única forma de sair dessa Mesmo um gajo estagnação. como o Bukowski, Sim, é sim, sim. um bocado isso, é um chute com numa narrativa que já estava mais ou menos também saturada, vamos dizer, e ela, seja não tanto pelo discurso humorístico, mas pela forma de falar, que é um bocado essa liberdade. É a liberdade em forma de escrita, que é ele vai puxar e vai empurrando os limites até eles darem de si. Parece-me que o nosso entendimento em relação à comédia foi ficando afunilado e só a compreendemos enquanto forma de entretenimento, quando a comédia era uma coisa muito mais larga. E é por isso que depois não entram essas coisas do pensamento, essa coisa da crítica, essa coisa do escárnio, essa coisa da de subversão Da a abstração, não é? sério. Tudo isso foi descartado e agora sobrou-nos qualquer coisa muito mais curta. Também, se calhar, as nossas potencialidades são essas, não conseguimos fazer algo, porque me parece que essas figuras, principalmente o Rabelais, quando estavam a escrever, sabiam o preço que estavam a pagar, ou mesmo o Swift. E é muito engraçado pensar no Rabelais ou no Swift, o gajo do Gulliver ou de outras sátiras, partiram de dentro da igreja. Os gajos mais revolucionários foram gajos que se rebelaram contra a igreja. O pai do humor negro, o Swift, eu estou farto desta camisa de forças e de repente torna-se outra coisa. Que essas figuras reconheceram as fragilidades do sistema dominante da altura e não estou para isto. Arrebentar por dentro. Não era aquele sucesso que o pão parece teve sempre na equação, mas eu acho que não é o pão que nós queremos atualmente. É uma espécie de paraíso de pães, não é? Nós queremos padarias. Se eu utilizasse outro tom, a conotação seria logo outra. Nós queremos padarias com várias acessões, não é? Parece-me que não é descabido dizê-lo. Só que depois, no meio do processo, a comédia ou outro tipo de coisa vai sofrer. Parece que não há aqui grande margem. Entregas-te completamente porque é uma ideia da qual não queres abdicar. Quando começas a fazer demasiadas concessões, não sei se a coisa sobrevive. Não sei se a coisa sobrevive. Ainda não sobreviver no tempo, sim. Consigo encontrar assim um exemplo que tenha. São sempre figuras que se rebelaram sempre contra qualquer coisa. E mesmo parecendo que estava num sistema ultra fechado, como é o sistema religioso, não é condizente com aquilo que eu acredito, logo sabiam perfeitamente o preço a pagar. Se sai daqui, no caso do Rabelais, tem a cabeça a prémio. E isso não o impede dele continuar a escrever. E parece-me que isto é outro tipo de homem, que não existe atualmente. Também a sociedade não é a mesma, e, portanto, e Não, voltamos não é, não é, não é. ao mesmo esquema Sim, sim. de nós somos produtos dos nossos tempos. Somos, sim, 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 sim. Quero ter um grão de esperança que há sempre a possibilidade de rebelares, seja o teu tempo o que for. Essas figuras existem na mesma. Nós é que não olhamos não podemos olhar para elas com os mesmos moldes que olhávamos para de antigamente, porque a forma de tu te rebelares não é a mesma. Supondo que existem, e suponho, até me estou a recordar de um livro que parece que faz parte dessa listagem, A Charca, corajosa, e também uma humorística que saiu assim nos últimos anos em Portugal. Uma característica deste sistema capitalista é que te assimila rapidamente. Claro, tem uma capacidade maior de normalizar. Tudo o que era cultura punk foi assimilado pelo sistema vigente, como se o capitalismo é uma criança norte-americana
que quando olha à volta não consegue dizer não a nada, joga tudo ou como uma criança típica sem ser norte-americana. Tu tens que, Colegas? sim, os teus colegas, vai jogar tudo à boca. E tem de haver uma espécie de polícia que impede da criança levar tudo à boca. Senão a criança leva um bolo à boca, leva um hambúrguer à boca, leva uma prótese à boca, leva uma média à boca. E entretanto já comeu tudo. Precisa de se alimentar. E é uma forma de terminar esta conversa como qualquer outra. Podes Ótimo. terminar. Principalmente ou qualquer outra. As últimas palavras são tuas. Deixe sempre este momento para o convidado dizer, seja o que for, no tom que quiser, que eu não me vou armar ao pingarelho e retificar qual gajo da classe dominante. E bem. E é por isso que nós precisamos de ti, Roberto. E partilha as tuas redes e por aí. A partir disso, sim, senhora. Olha, primeiro quero agradecer o teu convite. Sabes que eu gosto muito de ti. Acho que tu és, além de seres um gajo, um bom gajo, és um gajo necessário aqui ao nosso grupo. E portanto, por aí acho que tens imenso valor. Eu quero que ouças bem isto. Tens imenso valor. Mas gosto muito de ti e, portanto, agradeço imenso tu teres-me convidado. Gosto sempre de falar contigo. O meu Instagram é Diogo Vieira Original, que é um nome bastante original. E é isso, eu não tenho grande coisa para dizer além do que já disse. Não sei se as pessoas querem ouvir mais sobre. E se quiserem, sigam-me. E sigam também o Roberto, que o Roberto está de falar de mim. Possivelmente. O podcast que foi falado na conversa anterior está fechado. Está fechado, É está isso. fechadíssimo, está fechadíssimo. Até à próxima. Obrigado, Diogo. E tem cuidado com os teus colegas, porque se eles algum dia te confundem com o rei ou o bobo, esse é o perigo. Sim, Confundir um principalmente. humorista com um bobo, porque o bobo Eles vão era alvo achar que eu sou os dois. Morres vestido de rei ou de bobo? Depende do colega. Eu tenho colegas que eu tenho certeza que me iriam matar se eu estivesse todo nu. Queres terminar assim? Sim.